Alô, meus queridos, você está no Pelicano Podcast, um lugar para a gente bater um papo super legal, super gostoso, com profundidade e bom humor. Hoje o papo é sensacional. Nós vamos conversar sobre o ex-bunda mole, daqui a pouco, depois da vinheta. Bom, gente, nós estamos aqui com o psicólogo Luiz Fernando Miléo. Luiz Fernando Miléo, também o muito mais conhecido como Fefo. Fefo, muito obrigado por ter vindo. E, cara, eu fiquei muito curioso. Por que esse negócio do ex-bunda mole? Valeu, obrigado por ter vindo e vamos lá. Bom, eu que agradeço o convite, né? Já comecei a ter dor de barriga desde que você me ligou. Mentiroso. Verdade. Você mandou a mensagem, eu falei assim, não, eu vou. E depois eu falei assim, onde é que eu tô com a cabeça? O que eu vou fazer lá, meu Deus do céu? Né? E já me deu uma dor de barriga, mas daí passou a noite, eu fui no banheiro, resolvi tudo, então não teve problema. Mas Existem muitos bunda mole por aí, né? E o que a gente faz com eles ou o que eles podem fazer? Olha, o que a gente faz com ele, a gente faz o que eu chamo de enrijecimento da bunda, para deixar de ser um bunda mole. E tem bunda mole para burro por aí, tem muito bunda mole. Então o mercado é gigantesco, né? E eu sei, porque eu falo por experiência. Eu fiz parte desse mercado e estou tentando sair dele, por isso que eu estou me chamando de Você estava nesse time dos bunda mole? Sim, com certeza. E o que faz um bunda mole? O que torna a pessoa assim? Assim, pensando, assim, são várias coisas, na verdade, né? E eu acho que essas coisas dependem muito do momento de vida da pessoa. Eu comecei a ser um bunda mole muito cedo na vida. Eu comecei a ser um bunda mole na minha adolescência. Né? E o que caracterizou a minha bunda molice? Um comportamento muito passivo, agora sendo bem sério, comportamento muito passivo, né, no qual os pais decidiam o que você deveria fazer, né, e aqui eu não estou julgando, né, os meus pais, no caso, mas eles tinham um modelo, né, eu era o último filho. Então eles tinham um modelo que já tinha funcionado com 3 filhos. Sim. E de repente usaram o mesmo modelo comigo, mas eu não era a mesma pessoa que os meus irmãos. Claro, né? Eu era uma pessoa muito mais insegura, muito mais medrosa, muito mais submissa, né? Então é uma brincadeira, obviamente o termo, né? Mas é uma brincadeira que enseja algo muito significativo, né? Que é você olhar e falar assim, poxa, quem sou eu na minha vida? Cadê a minha vida? Né? E como eu falei que são várias fases, porque isso aconteceu comigo na adolescência, mas depois que eu me tornei psicólogo, eu vou vendo que isso acontece com pessoas de 40 anos de idade, Marcão, com mulheres de 45. Eu tenho uma amiga que há pouco tempo ela falava assim, eu gosto que as pessoas digam o que eu tenho que fazer. Cara, e era verdade, ela veio pedir uma opinião minha. E eu, com todo jeito, né, o maior cuidado para não dizer o que ela tinha que fazer. Mas daí ela chegou e falou assim, mas eu gosto que as pessoas digam o que eu tenho que fazer. E aí, resumindo, eu disse que ela tinha que fazer terapia. Eu não dei orientações para a vida dela. E ela foi fazer terapia. E daí agora, recentemente, conversei com ela de novo, e ela falou uma coisa tão bonita. Ela falou assim, Marcos, sabe como é que é hoje? Eu converso muito com as pessoas para ouvir a opinião delas. Daí eu tomo as minhas decisões. Cara, é isso. Tudo bem você ouvir as opiniões do pai, da mãe, do amigo e tal, mas é opinião, não é a lei para a tua vida. A vida é sua, né? Você que tem que tomar a decisão. E enquanto você deixar a tua vida na mão de outro, quem que você é, né? Você é a sombra. Sim, assim, o quanto tem de você na sua vida? Olha, essa frase é bonita. E isso eu fui aprendendo, Marcão, assim, como eu disse, né? Tudo que eu faço na verdade, é autorreferencial na medida em que eu passei por essas coisas. Né? Então, depois eu fui embasar isso na teoria psicológica e é muito interessante que quando você tem a experiência empírica e depois você vai para a teoria, você vai se achando nas linhas. Olha. Né, dos autores que você vai lendo. Por exemplo, né, esses dias eu estava lendo Winnicott. Né? Eu não sou especialista em Winnicott, mas ele fala lá de você ser um falso self. Putz, na hora que eu li isso, eu falei, meu Deus do céu, olha eu aqui, o cara escreveu para mim esse troço. Né?
Na medida em que você não consegue ser você na sua vida, você passa a ser uma outra pessoa, você passa a ser um outro self, um falso self. Uau, Né? uau. Então, isso começou a me pegar muito. Né? E num processo de vida, a gente agora, eu chegando aos 32 anos, sabe como é que é? Né? 32 foi uma puxada legal, né? Essa não engana mais, né? Esse cabelinho branco aparecendo essa aí. não engana mais. Gente, isso aqui eu preciso falar com a minha terapeuta sobre isso. Essa não engana mais. Mas claro, a gente vai amadurecendo e você vai vendo que essas coisas vão conversando com você, né? E daí eu pensei, o que me passou pela cabeça, né? Como terapeuta também, como é que eu posso ajudar o maior número de pessoas que também devem passar por isso? Né? Claro que não é fácil você admitir que você era um bunda mole. Né? E isso foi uma coisa que eu pensei muito assim, poxa, eu vou falar que eu sou um ex-bunda mole, mas será que as pessoas vão elas vão se conectar a isso? E para minha surpresa, as pessoas se conectam, né? Estava conversando aqui com vocês, né? De repente o falei Léo do ex-bunda mole. Técnico de som aqui. O Léo começou a dar risada como, né? Olha, tem uma identificação aí. Sim. Né? E daí no processo terapêutico, eu como terapeuta, né? E atendendo principalmente mulheres, né? E isso que você contou da sua amiga é uma coisa que acontece muito no mundo feminino. E daí também tem a ver com a minha história, porque eu fui criado por 3 mulheres. Né? Eu sou filho bem mais novo, né? Minha mãe trabalhando muito quando eu nasci, então era minha mãe e minhas 2 irmãs. A Ida, que você conhece muito bem, de 13 anos, e a Ana, que tinha 12 na época. Né? Então eu fui criado num universo altamente feminino. Sei. Não coincidentemente, me casei e tenho 2 filhas. Quer dizer... Você está no meio das mulheres. Eu estou no meio das mulheres. E daí, o que eu fui percebendo? Que no mundo feminino também... Né? Essa coisa da bunda molice é muito forte. E veja, eu estou falando bunda molice psicologicamente, por favor, né? Ninguém tá, né? Senão o pessoal vai para academia achando que vai resolver. Vou resolver minha bunda molice. O problema da bunda molice você não resolve numa máquina para glúteos, digamos assim. Né? É uma coisa muito mais interna. Né? Claro. E eu fui percebendo que, né, no contato com as mulheres na psicoterapia, essa era uma questão também. Né? Então, isso que você me contou da sua amiga acontece diuturnamente. Olha, eu estou satisfazendo a vida dos meus filhos, eu estou satisfazendo a vida do meu marido, eu estou satisfazendo a vida do meu pai e da minha mãe, mas eu não estou satisfazendo a minha vida. E é muito triste, Marcão. Sabe o que eu acho triste nessa história? Que é bom que você descubra isso. Mas, ao mesmo tempo, quanto mais tempo você leva para descobrir que você é um bunda mole, né, aqui na nossa brincadeira, mais impactante é. Porque, assim, Sei. com 50 anos, já se passaram 50 anos. É bom que você descubra. Você ainda tem bastante tempo de vida pela frente para levar essa vida como um ex-bunda mole ou como uma ex-bunda mole. Mas, quanto mais tempo levar, mais tempo passou. E é marcante ver isso acontecendo no processo terapêutico. Você que é terapeuta, a Janine que é terapeuta, deve conhecer isso melhor do que eu até. Você tem apontado aqui a tua relação com o mundo feminino, né? Mas eu conheço muitos homens bunda mole, né? E sofrem do mesmo jeito. Bom... Você é o ex. Eu sou um ex, mas aí é que tá. Aí eu entendi. Então, o primeiro passo é reconhecer-se assim. Sim. Depois eu criei até um método que eu chamo de método de enrijecimento da bunda. O método é esse para você passar por um processo de desbundamolização, né, para você se tornar um ex-bunda mole. Então, quer dizer, tá tudo documentado bonitinho. Mas o primeiro passo, sem dúvida nenhuma, é você se reconhecer. Né? E assim, você se reconhecer é ao mesmo tempo libertador, por um lado, só que ao mesmo tempo assustador pelo outro. Porque é aquilo que eu disse, quanto mais tempo você demora, você fala assim, meu Deus do céu, 50 anos se passaram. Agora, por outro lado, né, eu posso dizer isso de carteirinha também, que cada segundo que você vive da sua vida, né, passando pelo método, conseguindo se tornar um ex-bunda mole, vai valer toda a espera. Isso que eu acho muito legal, assim, sabe? Vale a pena, né, você encarar isso, né? Não simplesmente, eu não quero saber se eu sou ou não sou. Eu quero saber sim, eu vou encarar isso e vou mudar a minha vida. Sim, e até porque, para a gente descobrir que a gente basta, né, você deitar uma noite e perceber o que você está sentindo.
né? Tá sentindo frustração, tá sentindo insônia, tá sentindo um buraco existencial dentro de você, não tá muito animado com a vida. Isso já vão dando indícios, né, que você tem esse transtorno, digamos assim, essa dificuldade. Então, à medida que você vai percebendo isso é o primeiro passo para você começar a fazer algo a respeito. Né? E se você ganha a tua vida aos 50, aos 40, aos 30 ou aos 15, puxa, que bom, você ganhou a sua vida. Né? E tem uma outra coisa que eu acho mais importante que isso, é o quanto... Né? É uma coisa meio esquisita, mas é assim, né? O quanto o ambiente social ganha com o fato de você se tornar um ex-bunda mole. Ou continuar sendo um bunda mole. Isso, exatamente. Aqui no meu caso, eu quero que as pessoas deixem de ser. Né? Sim, então sim. eu fico pensando assim, se eu não tivesse me tornado um ex-bunda mole, eu não teria conhecido minha esposa. Eu teria conhecido talvez uma outra esposa. Eu não teria tido minhas filhas. Eu talvez tivesse tido outras filhas. Só que esta outra esposa e estas outras filhas viveriam com um bunda mole. E eu acho que elas perderiam muito que legal em viver com um bunda mole. Legal isso. Sabe? Porque isso tem desdobramento. Aí é que tá. Essa conversa toda tem desdobramento. Porque você, ao mesmo tempo que um ambiente te influencia, você também influencia o ambiente. Né? De repente, falta você chegar para o seu pai ou para sua mãe, ou para o seu cônjuge, ou para os seus filhos e falar assim, ó, gente, aqui está uma fronteira que vocês não têm o direito de entrar a menos que eu te permita. Isso é uma coisa muito importante. Esse é um passo que um ex-bunda mole dá. Né? Você delimita a tua fronteira e fala assim, ó, isso aqui não é um terreno baldio. Por sinal, esse é o exemplo que eu dou. Quando você tem um terreno baldio, as pessoas passam por dentro dele, as pessoas jogam lixo, as pessoas não respeitam. Coloca uma cerca nesse terreno e diz assim, propriedade de fulano de tal. Se uma pessoa jogar o lixo, você pode falar assim, olha, você jogou o lixo onde não era para jogar. Pode catar e jogar onde tem que jogar. Então você vai delimitando ações. Poxa, do ponto de vista social, né, é o que a gente precisa. Um bando de ex-bunda mole andando por aí para a gente ter uma melhora social. Eu vi uma brincadeirinha no YouTube, sei lá, numa das redes sociais, achei bem engraçadinho, mas, cara, tem uma mensagem impressionante. A guria saindo de casa com um vestido curto e tal, tava sensual. Saindo de casa e o marido grita, eu não gostei dessa sua roupa, não. Ela vira na maior da tranquilidade e diz, é só você não usar. E sai. Cara, eu achei isso de uma maturidade impressionante, né? A roupa é minha, eu decidi sair desse jeito e eu vou sair assim. Aí o outro vai definir que roupa você vai usar. Cara, isso é uma agressão impressionante. Só que o que está acontecendo? Os casais admitem se agredirem desse jeito. Agora, o que está faltando? Está faltando um posicionamento. Não. Tudo bem, né? A gente conversar, bater um papo, eu não gosto dessa roupa, não gosto que você se vista assim. Tá bom, querido, posso, em algumas vezes, seguir os teus desejos ou o teu jeito, mas eu vou sair hoje assim. Cara, essa é de um nível de maturidade muito grande que a gente precisa investir. Senão o que vai acontecer? Vai sempre ceder, vai virar o bunda mole, e o outro vai mandar, vai dizer o que tem que ser. Daqui a pouco está decidindo não só mais a roupa, mas está decidindo o resto da vida da pessoa. Nos meus estudos que eu tenho feito sobre o tema, e falando sério agora, trazendo um pouco para a psicologia, né, eu percebo assim, um bunda mole invariavelmente se associa a alguém com baixa autoestima. Olha só. É o casal que se forma. Sabe aquela pessoa possessiva, insegura, que precisa que o outro confirme ela o tempo inteiro? Né? Ela ou ele? Essa pessoa sempre procura um bunda mole para se relacionar. Porque o bunda mole vai ser sempre essa pessoa que vai ser aquela fonte inesgotável de confirmação. Sim. Só que, veja, né? Para quem que é boa essa relação? Para quem que fica boa essa relação? Parece que a doença de um alimenta a doença do outro. A doença de um alimenta a doença do outro. Então, se você pega um do casal, né, e transforma num ex-bunda mole, seja ela ou ele, você já muda toda a estrutura, toda a configuração. Vai dar conflito, mas o resultado vai ser positivo. Vai dar conflito, mas veja, esses dias eu estava lendo um livro, né, e a última parte do livro fala assim, quem faz terapia sempre se separa. Mas separar não é se desquitar. Separar é se separar de um funcionamento, de um modelo relacional que não está dando certo. E você se separa desse modelo para implementar um outro modelo no lugar. Então, veja que socialmente o quanto que a gente ganha, né, de formar ex-bundas moles.
De formar gente que coloque limite. Você quer ver um exemplo? Você me ligou, você me passou a mensagem na quinta-feira. Hoje é segunda-feira, não sei se, né, o pessoal vai entender, mas hoje é segunda-feira, na quinta-feira passada ele me passou a mensagem. Né? E daí eu falei assim, vou cortar o cabelo para ir lá, né, cara? Eu quero chegar bem apresentável, né? Afinal de contas, tal, passar perfume, tomar banho e tal. Milhões de pessoas vão assistir. Olha, vamos fazer nosso sonho. Vamos fazer o troço bombar. Daí, marquei o salão na sexta-feira pela manhã. Salão do lado da minha casa, tal, fui a pé, né? E marquei ali um determinado horário, cheguei lá 2 minutos para ser atendido. No dia anterior, na quinta-feira à noite, teve uma sabatina de um dos candidatos à presidência no Jornal Nacional. Chego eu lá no salão. É bom nem dizer qual. Não vou dizer o nome do candidato e não vou dizer o que aconteceu. E não vou dizer o que aconteceu, mas não vou entrar na parte política da coisa. Daí cheguei lá, né, 2 minutos antes do meu corte, sentei e vi olhando assim do ângulo que eu estava, eu vi onde estava a cabeleireira e vi uma voz masculina, né? A cabeleireira sem segurar nada, ou seja, ela já tinha acabado o corte de cabelo e ela olhando para mim, um pouco desconfortável. E esta pessoa, este homem, era uma voz masculina, mas não dava para vê-lo, né? Ele tecendo os comentários sobre a participação do candidato. Também não interessa se ele estava falando bem ou mal do candidato, não é esse o caso. Mas o caso é o seguinte: ele começou a fazer uma palestra para ela sobre o que ele achava da participação do candidato. Num horário que é o horário de trabalho dela e que começou a entrar no meu horário, né? Bom, como é que um ex-bunda mole age nessa hora? Não, o bunda mole ficaria esperando. O bunda mole fica esperando, exatamente. O bunda mole fica esperando esse cara fazer uma palestra. Gente, para aquela câmera, eu estou aqui com um dos maiores palestrantes do Brasil. Para ser um grande palestrante, você tem que estudar anos e anos. Ele é formado em matemática, ele é formado em psicologia, ele fez mestrado, ele viajou. Esse cara estudou fundos e mundos para se tornar um palestrante. Você entra num lugar e todo mundo se dá o direito de ser palestrante porque tem que dizer o que acha sobre legal. Cara, isso é um absurdo. Isso é um absurdo. Mas aí o legal é que eu não precisei fazer nada. A minha cabeleireira, que é uma ex-bunda mole porque me segue, ela falou assim: Luiz Fernando, chegou o seu horário. Luiz Fernando, me chama Luiz Fernando. Sim. Pode vir. Que legal, cara. Só que daí ela me diz... Ela não faria isso se fosse uma bunda mole. Provavelmente não. Ia esperar ele terminar de falar. Não, e ele estava empolgadíssimo com o discurso dele. Só que ninguém pediu para ele fazer o discurso. Se ele gostou ou não gostou da participação do candidato, pouco importa para a humanidade. Importa para ele. Para ele, eu acho que importa bastante. E eu acho isso super válido, você ter a sua opinião. Claro. Mas ninguém pediu para você fazer palestra, principalmente no meu horário de cortar o cabelo. E no horário dela, porque ela também tem uma agenda. Tanto eu quanto ela tínhamos uma agenda marcado, tudo certinho. E ela falou: Luiz Fernando, venha. Só que ela ficou um pouco, afinal era cliente, né? Ela ficou um pouco receosa e ela me colocou para sentar numa cadeira que normalmente não é a cadeira na qual eu corto o cabelo, que era a cadeira vaga do lado. Para já dar a entender para o cidadão que ele acabou. Eu entrei: bom dia, senhor, como é que está o senhor? Né? Não é porque a pessoa tem a sua disposição, né, a sua preferência política, que eu vou deixar de cumprimentar. Claro. Olá, bom dia, bom dia. Ele percebeu que eu sentei e ali ele falou: bom, então agora chegou a hora de eu levantar. Então ela, de uma forma muito sutil, e eu acho que isso que é muito legal, de uma forma elegante. Ou seja, você não precisa ser agressivo. Você não precisa ser agressivo. Por sinal, eu gosto muito da elegância, né? Que vem do latim eligere, que significa você eleger. Escolher aquilo que você realmente quer. Isso, então você pode escolher. As pessoas dizem: você é elegante porque ele se veste bem. Não, você é elegante porque você escolhe as palavras, você escolhe os comportamentos, muito legal você isso. escolhe os seus pensamentos, né? Então, ser um ex-bunda mole é você se tornar um pouco mais elegante. Não estou querendo dizer que eu sou elegante de maneira nenhuma, mas é um processo, entendeu? Se você tem noção disso, você começa a perceber. Este é um pequeno exemplo do cotidiano das pessoas, sabe? De alguém que chega na fila do mercado e coloca o carrinho e vai buscar a compra. Isso. Não, ou tá na frente da prateleira, mas deixa o carrinho no meio. Cara, é só encostar um pouquinho, ou seja, pense no outro um pouco, né? Isso. E daí o ex-bunda mole bate no ombro do cidadão. Por gentileza, o senhor pode tirar o seu carrinho que está meio atrapalhando?
Da maneira mais, sabe? O bunda mole muda de corredor. Não, o bunda mole fica com medo, muda de corredor, fica com medo de cara. E daí eu aprendi uma coisa que é um milagre, mas que a gente demora para aprender. Quando você tem convicção do que você está fazendo, né? E que você sabe que você está do lado certo da coisa, porque assim, vamos combinar que quem coloca o carrinho no meio do corredor não está fazendo a coisa certa. Claro. Quando você tem convicção dessas coisas, as pessoas não têm argumento. Então pode ser o maior troglodita do mundo que está do outro lado. Quando você chega com gentileza, né, com elegância e pede para ele fazer a coisa, a pessoa faz a coisa certa. É mais ou menos que nem assim, ó. Você está saindo do mercado, certo? Você está saindo do mercado e tem uma fila de carros monstruosa. Ninguém te deixa passar. A não ser que você consiga estabelecer um contato visual com uma pessoa. Se você estabelecer o contato visual, isso já fiz isso milhares de vezes. Você estabelece o contato visual e você faz assim, posso? Nunca a pessoa negou. É verdade. Nunca. É impressionante. Ainda mais em Curitiba. Não, sabe o que é engraçado? Que tem alguns lugares que isso acontece, a pessoa fica assim e ela não te olha. Você fica assim, acenando no carro, eu aqui. Faz de conta que não tá vendo. Ela finge que não vê, porque se ela vê o que acontece... Ela vai ser obrigada. Ela vai te dar preferência, porque não custa ela te dar preferência. Claro. Veja, já tem 13 carros na frente. Você passar não vai dar problema. Então, o milagre que eu comecei a perceber, Marcão, é que você vai influenciando a tua relação com as pessoas. Você vai influenciando a tua relação com o mundo, na verdade, sendo um ex-bunda mole. Eu tinha muita dificuldade em mostrar a minha opinião, porque eu achava que as pessoas iam entrar em conflito comigo, iam brigar comigo. Então eu não dizia, eu preferia ficar quieto. Daí na terapia, a minha terapeuta falou assim, Marcão, mas por que você não coloca a tua opinião? Não, porque eu não quero brigar. Mas quem vai brigar? Você sempre fala brigar. Quem quer brigar com você? Não é brigar, né? Não, é uma discussão. No máximo vai virar uma discussão. Mas se você se posicionar, dizer o que você está pensando, é um direito e um dever teu. Você tem que se posicionar no mundo. Daí eu comecei a fazer isso, eu via que, cara, eu não brigo, eu não estou brigando. Eu estou só me posicionando. Eu acho que essa é muito diferente, né? Você chegar na pessoa assim, pode tirar o carrinho um pouquinho? Pronto, a pessoa tira. Eu não briguei, não entrei em conflito. E o medo que eu tinha no passado era esse. Eu não falo porque eu vou entrar em conflito. Não precisa entrar em conflito. Basta você se posicionar. Tem técnicas para isso, né, Fefo? A assertividade? Tem técnicas de assertividade, não tenha dúvida. Mas o ponto que você traz, ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo pelo seguinte... pelo menos nas minhas reflexões, eu penso muito assim, qual que é a nossa maior obrigação moral na vida? Então, esses dias eu estava me fazendo essa pergunta, qual que é a nossa maior obrigação moral? Talvez a nossa maior obrigação moral na vida é sermos responsáveis por nós mesmos. Talvez essa seja a nossa maior obrigação moral. Nós somos responsáveis por nós mesmos. E esta obrigação moral, ela me dá a possibilidade de eu educar as minhas filhas para que elas assumam a maior responsabilidade moral da vida delas, que é serem responsáveis por elas mesmas. Então você vai vendo que o desdobramento desse negócio é gigantesco, e a técnica, né, que foi que você perguntou, eu acho assim, a técnica é você, com elegância, né, não ter nenhum tipo de receio de dizer o que você pensa, o que você sente e o que você quer. Essa é a técnica. Né? Veja, para você que nunca disse, né, eu fico imaginando você lá conversando com a sua terapeuta e a terapeuta falou, mas por que você acha que as pessoas vão brigar? Né? Porque você tinha alguma conversa interna com você que dizia assim, poxa, as pessoas não vão gostar de mim, ou as pessoas vão me achar birrento, tal. Mas aos poucos você vai dizendo. Né? Esses dias a minha filha chegou em casa, minha filha é de 8 anos, eu tenho 2 filhas, uma de 12 e outra de 8. A de 8 foi numa festinha com as coleguinhas. E uma das coleguinhas é altamente... como que eu poderia dizer, possessiva, digamos assim. Então, enquanto todas estão brincando de uma coisa, ela quer brincar de outras e ela faz chantagem emocional para todas brincarem com ela. A menina é hiper manipuladora. É líder ali já. Líder. Né? Daí a minha filha chegou em casa e falou assim, mas a fulana de tal quer que todo mundo brinque com ela. Daí eu falei, o que você fez? A gente foi lá brincar. Daí eu falei, por que vocês foram? Senão ela ia ficar triste. Olha a armadilha. Caiu na chantagemzinha. Daí eu falei, filha, a tristeza ou a felicidade da sua amiga
não é sua responsabilidade. Uau! Nossa, dizer isso para uma menina de 8 anos, que rico é, não né? é sua responsabilidade. Então, Cara, assim, às que vezes legal. ela vai ficar triste porque a tristeza dela não deve ser compensada com a tua mudança de comportamento ou com você ter que satisfazer as necessidades dela. Né? E às vezes a tristeza dela vai durar bem pouquinho. Quando ela vê que vocês estão brincando e estão se divertindo, vocês estavam isolando ela da brincadeira? Não, nós não estávamos. Nós queríamos que ela fizesse também. Ela queria que a gente mudasse. Então veja, você continua fazendo o que você faz com as suas amigas, se divertindo. Aos poucos ela vai entrar e você vai ver que a tristeza dela vai durar bem pouquinho e ela que vai administrar essa tristeza. Então você começa a perceber que está no dia a dia isso da gente. Né? Então, filha, expresse o que você quer. Você não queria brincar com ela. Você queria brincar com as outras. Eu entendi por que você foi brincar com ela. Não tem problema, filha. Eu entendi, sabe? Né? Olha, Fefo, nossa, isso é muito, muito importante que você está falando. Eu lembro de um caso que eu era diretor de um colégio e aí nós pegamos tinha um professor lá que era espetacular. Sabe aquele professor que chama a atenção de todo mundo? Esse é bom mesmo. E aí nós oferecemos para ele o cargo de coordenador. Vai ser coordenador agora dos outros professores, coordenador pedagógico. Ele aceitou e foi a coisa mais horrível na vida dele. Porque ele foi um péssimo coordenador. Ele não tinha os dons de gestão, administração, ele tinha o dom do ensino. Ele se relacionava bem pra caramba com os alunos adoravam ele. Assim, então a gente perdeu um excelente professor e ganhou um péssimo coordenador. E aí não deu certo, tivemos que demitir. E aí surge a grande lei maravilhosa brasileira que eu não podia colocá-lo de volta como professor porque tinha que abaixar o salário dele. Então não pode. Então, aumentar o salário, não podia voltar. Tivemos que demiti-lo. E aí a gente explicou para ele a nossa frustração gigante de não tê-lo de novo como professor. E daí ele falou uma coisa, cara, que mexeu pra caramba comigo. Ele falou assim, eu nunca quis ser coordenador. Eu falei, puxa, mas por que você não disse isso? A gente teria deixado você como professor, a gente te adorava. Daí ele falou, não, é que eu tinha medo de dizer não para vocês são meus chefes. Cara, foi isso, esse foi o problema. Se ele tivesse se posicionado, como você está falando, né, se ele fosse um ex-bunda mole, na verdade, nesse ponto, né, porque talvez ele não fosse um bunda mole nas outras áreas da vida, mas se nesse ponto ele tivesse se posicionado e falado assim, olha, Marcão, eu não gostaria de ser coordenador, não, eu adoro ser professor, deixa eu na sala de aula. Cara, eu ia adorar que ele continuasse, vamos procurar outro, vamos contratar alguém de fora que queira a função de coordenador, teria resolvido tudo, né? Teria dado tudo certo. Então a falta de posicionamento, a falta de da gente se colocar, de dizer o que pensa, dizer o que quer, é que cria grandes conflitos para a vida da gente, né? No caso, foi isso. Não tenha dúvida. E veja, né, ainda respondendo da técnica, né, é mais ou menos o seguinte. Quando você compra uma pizza, Marcos, você gosta de pizza? Adoro. Eu também, amo de paixão. Amo de paixão. Lá em casa, pelo menos uma vez por semana, a gente come pizza. Opa, então vamos combinar. Já te convidei para ir lá em casa no sábado. Você falou que o que você falou? Eu não sei mais qual desculpa eu usei. Mas enfim. Quando você compra uma pizza, você compra uma pizza de 12 pedaços. O que você faz? Você pega a pizza inteira e come a pizza inteira? De 12 pedaços? Pedaço por pedaço. O que você faz? Não, você corta um pedaço da pizza, você coloca no prato, certo? Você corta uma fatia. Certo. Você pega essa fatia inteira e coloca na boca? Também não. O que você faz? Mordido por medida. Corta os pedacinhos. Você corta o pedacinho. O que as pessoas não entendem é o seguinte. Este pedacinho que pertence à fatia, cuja fatia pertence à pizza, é a pizza. Já tem a essência da pizza ali. Então, mas é muito mais inteligente você começar comendo pedacinho por pedacinho do que tentar enfiar a pizza inteira. E vencer a tua fatia, e depois de vencer a tua fatia, vencer quantas fatias você tem vontade ou necessidade de comer, do que você comer a pizza inteira. Aqui vale a mesma coisa. Né? Então, por exemplo, eu não sei dizer não. Eu não sei me posicionar. Comece dizendo pequenos nãos para pequenas coisas. Essa dica é rica. Se posicionando em pequeno. Veja, o posicionamento pode ser assim, ó. Mãe, hoje eu não quero tomar este suco. Hoje eu quero tomar água. Qualquer coisa vale, desde que tenha a essência daquilo que a gente precisa. O pedacinho de pizza já é. Aquele pedaço que você corta já é a pizza.
Ou seja, os pequenos nãos que você diz já é o teu movimento. O pequeno posicionamento. Veja, nesse caso desse coordenador, se ele tivesse, né, um extrato da essência do que ele queria, ele não teria nem falado não para vocês. Talvez ele tivesse dito assim, gente, eu prefiro ser professor. Aham. Eu quero continuar como professor. Ele não fala não, mas ele diz o que quer. Ele não fala não, mas ele diz o que... E ele diz um pequeno... eu adoro ser professor. Se ele não tem a coragem ainda, né? Porque é um processo de você desenvolver a coragem também, porque não é fácil, porque você tem que passar por certas coisas, mas comece pequeno. Se ele tivesse dito assim, gente, o que eu gosto mesmo é de ser professor. De algum jeito, algum de vocês entenderia mais ou menos a comunicação que ele está tentando passar. Claro, com certeza. Talvez vocês se olhassem e falassem, gente, eu acho que não, ele está querendo dizer alguma coisa para nós. Ele não está querendo assumir a coordenação. E não teria sido mandado embora. Olha o desdobramento. Olha a loucura disso, Marcão. O desdobramento na vida desta pessoa. E não só na vida deles. Como é que você se sente de ter... Nossa, eu sinto que eu fiz uma grande cagada. Exatamente. Claro, eu perdi um excelente professor. Isso, mas é exatamente isso. Então, sabe, começa pelo pedacinho da pizza. Sabe? Já é a pizza, né? Então começa pequeno, fala o que você consegue, fala o que você consegue. É que a gente hoje em dia, a gente vive num mundo que você tem que começar dos bilhões. Semana do sucesso. Comece dos centavos, gente. É muito mais fácil. Começa dos centavos. Quer chegar? Todo mundo quer chegar. Quem não quer uma conta bancária abarrotada? Quem não quer? Mas começa dos centavos. É muito mais fácil. Tem muito mais... Quer dizer... Você não pega uma pessoa de um estágio e joga ela para o estágio hiper, né? É aos poucos, então vá aos poucos, né? Tenha paciência. E cada ganho que você tem, né? Você entende mais disso do que eu, mas cada ganho você inunda o teu cérebro com uma sopa de coisa boa, de hormônios bons, de coisa legal, de neurotransmissores que te fazem se sentir bem. Então, a cada posicionamento... Aconteceu uma coisa muito marcante assim com a minha filha mais velha, a Gabriela. Né? Ano passado, ela tem 12 anos. Ano passado, a gente teve uma conversa sobre como ela deveria se estruturar para estudar. Né? Tá, beleza. Deu super certo a conversa. Tal. Fiquei 1h30 conversando com ela no quarto e ela fez uma agenda bonitinha. Tal, que legal. Né? Daí eu peguei, fui lá. Daí ela colou atrás da porta do armário. Do armário. Eu fui lá, tirei foto e coloquei no Instagram. Né, coloquei no meu Instagram. Olha que bacana tal a foto. Daí nesse dia, isso foi um dia de semana, eu levei ela era férias, eu levei ela no cinema com as amigas, fiquei ali fora, tal, ela voltou. Quando ela entrou no carro, ela falou, pai, eu queria conversar com você hoje à noite. Ela falou, pai... eu falei assim, ai, meu filho, Deus, eu tô mais nervoso do que quando minha mãe me chama para conversar. Quando minha mãe me chamava de Luiz Fernando, eu falava, puxa vida. Que merda que eu fiz. Que merda que eu fiz. Tá. Daí, né, chegou em casa, foi tomar banho, foi comer. Sabe quando ela vai postergando ao máximo a conversa? Eu falei, filha, você quer conversar? Não, pai, só tem que fazer mais uma coisa. Filha, você quer conversar? Você tem que fazer mais uma coisa. Aí, pai, vem aqui no meu quarto, vamos lá conversar. Sentei na cama dela. Ela levou uns 30 minutos para entrar na conversa, que era para me dizer o seguinte, pai, isso aqui é minha vida. Isso aqui é o meu procedimento. Ela conseguiu falar isso. Mas olha, ela levou meia hora e ela tem um olhão verde, as lágrimas saíram. Ah, meu Deus. Mas pensa, que dor que dá. Não, dá uma dor, mas assim, deu uma dor, mas deu uma dor e ao mesmo tempo deu uma satisfação dela me falar o que tinha deixado ela insatisfeita. E veja, qual foi... Não estou querendo dizer que eu sou perfeito, não estou dizendo... Qual que é o procedimento? Filha, me perdoe. Me desculpe. Claro. Eu não te pedi, você não me autorizou e eu coloquei na minha rede social. Então, assim, quando... Sabe, a capacidade dela de informar aquilo que está, né, deixando ela mal, que não está satisfazendo ela, né, e de me informar. E de você perceber que, poxa, eu passei eu pulei uma etapa aí, passei de um limite. Eu falei, filha, a única coisa que eu falei, filha, vou apagar imediatamente. Na frente dela eu apaguei, porque você pode apagar, né? Você pode apagar o stories. Excluir. Você pode excluir os stories. E eu falei, filha, assim, me desculpe. Você me desculpe, eu não deveria ter feito isso. Passei por cima do limite. Cara, que experiência rica, né? Para ela, né? De assim, conseguir se colocar e ver que o resultado foi positivo. E o aprendizado que ela teve, né, de eu posso me
posicionar, dizer o que estou pensando e tal, e isso não vai piorar a minha relação com o pai. Não, pelo contrário. muito pelo contrário. Não, eu estava vendo vocês aqui no podcast anterior, né? O podcast sobre adolescentes com a Gisele Duge. Gente, se vocês vão ter acesso a esse podcast, eu fiquei aqui 1 hora assistindo, é incrível o que essa mulher sabe, é incrível o que ela sabe. Não legal. percam, porque assim, eu como pai de adolescente aprendi muito nessa tarde que eu fiquei aqui, ainda bem que eu cheguei mais cedo, ainda bem que o Marcão me convidou só para depois, eu falei, vou antes lá só para ver o que está acontecendo, e ainda bem, porque assim, e vocês falavam exatamente sobre isso, né, de você dar o espaço para a pessoa se posicionar e a pessoa entender, e você acolher esse posicionamento, né, poxa, se a nossa maior obrigação moral é a gente ser responsável pela gente mesmo, naquele dia a minha filha deu um passo enorme. Deu com 11 anos de idade. Que lindo isso, com né? 11 não, eu não posso nem falar. Se eu começar a falar aqui, você sabe que eu sou chorão, né? Você já se emociona. Eu não posso nem falar. Mas assim, foi a coisa mais... Olha, foi uma das conversas mais sensacionais que eu tive com o ser humano na minha vida. Você sabe, que bom que você trouxe esse assunto, porque eu tenho visto nas redes sociais os pais desrespeitando os filhos. Claro que você não pôs foto dela, não fez comentário ruim, é outra realidade. Mas isso me fez lembrar que não é isso o que está acontecendo. O que está acontecendo é que muitos pais põem fotos de filhos, vídeos de filhos, tirando sarro. Ou da criança fazendo uma coisa engraçada para nós adultos, mas que é humilhante. Eu sempre digo nas minhas palestras para pais, eu digo assim, aquilo que você está postando na internet, quando a tua filha ou quando o teu filho for diretor de uma grande empresa, vai ser legal algum funcionário mostrar esse vídeo para todo mundo? A gente não pensa nisso, a gente só pensa, é uma criancinha. Tá, mas é uma criancinha que se cagou inteiro correndo aqui na frente da sala e foi uma situação engraçada, mas no futuro vai ter graça para essa criança? Então a gente não pensa nisso e nós temos que tomar mais cuidado. Nós, pais, precisamos ter mais respeito com os nossos filhos, não expor tanto como a gente está expondo, não fazer videozinhos engraçados, brincadeiras e tal, achando que tem graça, achando que vai sempre ser engraçado. Isso não é verdade. Então, cuidar um pouco mais aí da criançada nas redes sociais. Esses são os pais bunda mole. Me desculpe, mas assim... veja, quando eu comecei no marketing digital, Marcão, todo mundo que trabalha no marketing digital diz assim, você precisa colocar coisa que as pessoas se identifiquem. Então, coloque coisas da sua vida. Perfeitamente. Só que tem limite. Exatamente. Tem limite, porque veja, eu quero ser o quem na mídia social? Eu quero ser um bocó? Eu quero ser um bobão? Eu quero ser um bunda mole? Ou eu quero ter um trabalho que possa ajudar alguém para alguma coisa, né? Então, assim, depois dessa postagem, né, que eu não postei minha filha, eu postei o calendário. Só né? o calendário. Não aparece minha esposa, não aparece minhas filhas, não aparece o que eu como. Gente, o que eu como? Olha... Eu fico imaginando assim... Pra quê, né? Se a gente chega no nível, né, que você precisa saber o que eu como, é porque tua vida tá uma merda. Desculpa, pode falar a palavra? Esse episódio pode. Meu Deus do céu, gente. Assim, não tem cabimento um troço desse. E todo profissional de marketing me diz isso. Você tem que... Quer dizer, se eu for fazer meu trabalho na mídia social para ter que me identificar com esse tipo de artifício, eu prefiro não fazer. Legal. Te juro por Deus. Prefiro não fazer, porque assim, cara, isso vai muito contra... É a banalização da vida, a né? banalização. E eu tenho uma brincadeira que é o seguinte, né? A gente tem que matar um leão por dia, né, Marcão? A gente está acostumado a matar um leão por dia. Mas esse não é o problema. O problema é o seguinte, Marcão. O problema é a gente ter que matar um leão por dia ao mesmo tempo que tem que desviar das antas. Então, é uma fauna... E suportar as hienas. É uma fauna que assim, não tem ser humano que dê conta desse troço, entendeu? Então, na minha percepção, as antas acabam incomodando mais do que o leão é moleza. O leão a gente já mata um leão por dia desde que a gente tem uma certa idade. Mas o duro é desviar das antas, entendeu? Então assim, olha, se você está postando, né, foto do teu filho em situações comprometedoras, porque você acha legal, cara, né? Você tem um psicólogo, vá num psicólogo, vá se tratar, assuma a maior responsabilidade moral que você tem na vida, que é dar conta de você mesmo, porque você não está dando conta de você. Se você está postando, se você está interessado em saber o que qualquer um que nem eu come,
É porque tua vida não tá muito errado. Tá muito errado. Não, mas é verdade, Marcão. Assim, eu não tenho vergonha de... Tem outro lado, né, Fê? Às vezes eu posto um prato legal que eu fiz. Né? Ah, não. Um gratinadão, assim. Tudo bem. É outra coisa, né? Não, é outra... Veja. Marcos Meyer. Quem que é o Marcos Meyer? Marcos Meyer é um palestrante, é um psicólogo, é um matemático que posta uma receita que ele fez. Veja, tem um contexto para você fazer isso. Você não é qualquer um postando. Você é uma pessoa que tem uma história, que tem uma profissão e que posta. Eu não vejo problema nisso. Coisas normais da vida. Alguma banalidade. Eu já vi você mostrando o teu parreiral, você fazendo o teu que coisa bacana. Mas eu não associo o Marcos Meyer, quando eu olho para o Marcos Meyer, eu não associo ele a só banalidades para fazer views. Né? Para ter likes. Só para ter seguidor. Não, só para ter seguidor. Quer dizer, entre aspas, né, tem muita gente se prostituindo para ganhar seguidores, likes e tal, né? E falando coisas que no fundo elas não vivem, né? Eu lembro de daquela famosa, nem vou fazer muita propaganda, mas teve uma famosa aí que era a tal da vegana, receitas veganas, é tudo vegano e tal. E aí um dia fotografaram ela comendo um peixe num restaurante. Para que tanta falsidade, né? Então não faça esse outro lado, né? Mostre a tua vida. Se você realmente é vegano, faça o teu canal de veganismo. Ok, mas você está sendo autêntico. Agora, se não é, para que, né, ficar se prostituindo para ganhar views? Isso é terrível. Ui, bati aqui, eu falei que pelo menos umas 10 batidas eu ia dar nesse troço. Mas sabe o que acontece, Marcão? Eu acho isso muito interessante, né? A gente vive na fase das fake news, né? Por que as fake news se espalham tanto? Porque se você está cheio de fake peoples por aí, fake people por aí. Fake lives. Sabe? Então por que se espalha tanto? Porque as pessoas estão sendo falsas e a falsidade tomou conta. Né? Eu tinha um terapeuta que dizia assim, esta pessoa é profunda como um pires. Isso tá cheio. Eu acho sensacional isso, porque assim, cara... Então, são duas coisas completamente diferentes. Se você postar... Veja, eu não estou dizendo que de vez em quando eu não possa postar... Sim, a gente pode uma mostrar brincadeirinha, coisas simples do dia a dia, não tem problema. Não, uma banalidade da vida. Né? Você postou uma televisão no restaurante passando o programa policial na hora do almoço. Tudo bem, você está dando um toque ali. Não é sobre isso que a gente está falando. Eu sei que tem um monte de gente que não vai entender e vai achar que a gente está falando sobre outra coisa. São tudo uns bunda mole, quem pensa Aliás, assim. deixa eu explicar essa do restaurante. Eu estava num restaurantinho aqui perto. E, aliás, acontece na maioria dos restaurantes, por isso é que eu fiz o post. Eu estava almoçando e, ao mesmo tempo, estava passando na televisão, dentro ali do restaurante, o Jornal do Meio-Dia. Cara, é tiro, facada, acidente. Aliás, a mídia está muito presa a esse tipo de coisa porque ela ainda acha que é isso que dá notícia, né? Então, em vez de ir atrás de coisas interessantes, fica mostrando essas coisas. Só que daí, enquanto a gente dá uma garfada ali, come um pedaço de bife, vê o cara lá esvaziando em sangue. Cara, pra que botar esse tipo de coisa dentro de um restaurante, né? Bota uma música, né? Coloca uma música ou coloca um vídeo atrás do outro de imagens bonitas. Não vai fazer falta aquele Jornal do Meio-Dia para mim que eu tô lá naquele restaurante. Então, o mau gosto dos restaurantes e botar o som super alto, a gente às vezes não consegue nem conversar, fica ouvindo lá, morreu, não sei o que, facada. Cara, eu mal gostei. Era esse o meu post. E veja a contradição, né? O restaurante vive de comer comida, de vender comida. Vender comida. E você cria um ambiente no qual a pessoa não quer ficar para comer. Quer dizer, olha a contradição. Eu não volto lá. Pois é, olha a contradição. Quer dizer, uma coisa que embrulha teu estômago. Como é que você vai comer com o estômago embrulhado? Né? Eu acho isso... Mas veja, mais uma quando vez. Você fala... desculpa te cortar agora, Fefo, mas quando você fala assim, eu tenho que ser elegante... cara, eu gostei demais disso. Sabe? Elegante no sentido de escolher. Eu escolho as coisas, eu escolho como vou me apresentar, eu escolho como vou andar, como vou me vestir. Isso faz parte da elegância, né? Então, a elegância de um restaurantezinho simples pra caramba podia ser muito maior dele escolher o que vai passar na televisão, num vídeo. É essa a escolha. E a pessoa que vai no restaurante escolher que tipo de momento que ela quer ter.
né? Uma coisa que eu estou aprendendo com a idade, Marcão, é assim, né? Você me Mesmo pergunta... do alto dos teus 32? Do alto dos meus... 28? É 32 ou 28? Cada vez a mentira aumenta. Cada vez a idade diminui, né? E pega... Mas uma coisa que eu tenho pensado muito, assim, né? Até porque, né, depois que a gente tem filhos, uma série de coisas, eu fico pensando muito assim, né? O que eu quero da vida? O que eu quero? Ter uma conta abarrotada de dinheiro? Não. Claro que a gente quer uma conta abarrotada de dinheiro. Seria né? bem-vindo. Desde que esse dinheiro seja efeito colateral de algo que faça sentido. Né? Também não adianta encher lá porque o vazio aumenta. Mas uma coisa que eu tenho pensado muito é assim, tentar melhorar a qualidade das minhas experiências. Sabe? E a elegância tem muito a ver com isso. Então, por exemplo, eu vim aqui para conversar com o Marcão hoje. Deixa eu estar lá. Não, sabe, sem se preocupar o que está acontecendo fora, se meu telefone tocou. Não, já armei um esquema para as minhas filhas serem pegas na escola de uma maneira que isso aqui não me... Ai, meu Deus do céu, eu tenho que sair logo. Eu tenho outro compromisso, né? Uma coisa que a gente fez esses dias, falando de pizza, né? Eu adoro comer pizza e minhas filhas também. Esses dias nós fomos numa pizzaria, né? Eu tenho celular, minha esposa tem celular e a minha filha mais velha tem celular. A filha mais nova não tem, a filha de 12 tem. E daí eu falei, vamos fazer uma experiência diferente? Vamos deixar os celulares em casa. Olha que legal. Vamos comer pizza sem celular. Bom, primeiro que a gente chegou lá, e foi até engraçado, porque o cardápio... Era o QR Code. Era o QR Code. Daí eu chamei, a gente chamou a garçonete, que já nos conhece, muita gente boa, e eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte, a gente não tem nenhum aparelho aqui para ler o negócio. Ela estanhou os olhos assim, ela falou, como assim? não? Como assim? Como assim? Como vocês não têm celular? Eu falei, não, é porque hoje... De que mundo vocês vieram? Hoje a gente resolveu sair de casa para qualificar a nossa experiência. Qualificar a nossa experiência é o seguinte, estamos nós 4, né, numa mesa. Só temos uma pizza na nossa frente. O que a gente vai fazer? Bater papo. A gente vai bater papo, vai conversar. Vai ouvir as filhas. Vou ouvir as filhas. Daí ela emprestou o tablet do restaurante só para a gente escolher a pizza. Que legal. Então a gente escolheu a pizza. É essa. Volta lá. Vamos conversar. Que legal isso. Então, esse negócio de qualificar as experiências tem tudo a ver com o processo de desbundamolização, né? Que é você ser responsável pela tua vida, ser responsável pelos teus momentos, ser responsável escolher elegantemente o que você pensa, o que você fala, como você se posiciona, né? Então, você vai percebendo que está tudo meio linkado, né? Quando você fala assim, poxa, os pais não conversam com os filhos, os pais ficam no celular, os pais não dão atenção, os pais falam, o meu filho não conversa comigo, mas também você não conversa com ele. Né? É você não ir nessa direção de qualificar as suas experiências. Quer dizer, você está qualificando um outro tipo de experiência. Né? O algoritmo está adorando que você está lá no celular o tempo inteiro. Claro, tem alguém se dando muito bem com o fato de você estar lá no algoritmo. Você está enriquecendo um bilionário das redes sociais enquanto você está empobrecendo a sua vida. Você sabe que eu conheço um médico homeopata muito bacana. O cara é assim, uma pessoa extraordinária. Uma vez eu cheguei lá e falei, doutor Miguel, o que o senhor está fazendo? Eu cheguei lá e doutor Miguel, como é que você está? Estou com uma dor danada nas pernas. Eu falei, mas o que aconteceu? Né? Ele falou, não, é que eu terminei a maratona de Curitiba essa semana. Ele falou, nossa, o senhor corre? Que legal. O senhor corre? Não, olha a história. O senhor corre? Ele falou... Pois é. Eu estava com meu filho adolescente, ele também tem 3 filhos, já mais velhos, né? Mas eu estava com meu filho adolescente caminhando na praia. E meu filho falou assim, pai, vamos correr até ali 100 metros. Ele falou, vamos. Ele falou que ele correu os 100 metros. Quando ele chegou lá, a língua dele estava no joelho. Ele falou, vou ter um ataque do coração aqui. Entre aspas, só 100 metros. Vou ter ataque do coração. Né? E este filho dele estava começando a treinar triatlon e tal. E ele falou assim, poxa, sabe que um jeito de eu me relacionar com meu filho é eu começar a fazer alguma coisa com ele. Veja, e aí ele falou sobre o canal de comunicação. Né? O canal de comunicação que você tem que criar com os filhos, com as pessoas, tem a ver com o que elas querem e não com o que você quer, no caso dos pais. E eu achei aquilo sensacional, porque a partir da corrida, ele começou a correr junto com o filho dele. E olha onde que a corrida levou ele. A ponto de disputar uma maratona. Uma maratona, ele terminou a maratona. Maratona não importa. E daí ele virou para mim, no final da conversa, e falou assim, e agora você sabe o que eu estou fazendo? Comprei uma prancha de surf. Que massa isso. Por quê? Porque o outro filho
começou a surfar. Uhum. E ele falou, cara, nós estamos lá no mar, enquanto a onda não vem, Tem que conversar. A gente fica batendo papo. Quer dizer, aquilo nunca me saiu da cabeça. Você cria um canal de comunicação que tem a ver com o que a pessoa gosta, que tem a ver com o que a pessoa quer, né? Com o teu filho. Você pergunta para os pais hoje em dia assim, qual que é, né, quais são os desejos dos teus filhos? O que teu filho gosta? O pai não sabe responder. Que comida que ele gosta? Onde que ele gosta de ir? Nas palestras que eu dou sobre criação de filhos, eu pergunto para os pais assim, qual é o nome do melhor amigo do teu filho? Se você não sabe, possivelmente você não ouve seu filho, porque a criançada adora contar a história dos amigos, né? Ah, pai, sabe o que meu amigo fez? Que amigo? Aí diz o nome. Agora, se a gente nem escuta quais histórias que o filho tem, a gente não fica sabendo o nome dos amigos. Então, assim, é um critério que a gente tem para avaliar a nossa intimidade com a criança. Né? Não é total, né? Não é só porque não sabe. Às vezes o pai tem uma intimidade muito legal, mas coincidentemente não sabe. Mas é um bom parâmetro para a gente perceber. Será que a gente está realmente ouvindo os nossos filhos, né? Fazendo esse contraponto, né? Criando uma intimidade maior com eles? Porque senão a gente vai deixá-los simplesmente cada vez mais distantes e daí lá na frente, na adolescência, vai reclamar. Meu filho não me ouve. Você ouvia? E eu acho isso muito interessante, né, Marcão? Esse ponto que você traz, porque assim, né? Não é porque você se tornou pai e que você é mais velho, né, que os seus filhos, que isso te torna uma pessoa madura. Isso é verdade. Esses não são pontos, né, pelos quais você tem que passar para ter um atestado de maturidade. Né? Então, o que a gente vê hoje, né, são pessoas, né, 40, 45, 50 anos completamente imaturas. Completamente imaturas. E daí eu fico pensando assim, bom, como é que uma pessoa imatura vai dar conta de um filho que é imaturo? Quer dizer, então você cria um sistema ali que se retroalimenta de imaturidade e daí acontecem as coisas que acontecem hoje em dia. Né? É o pai de um lado, os pais de um lado com seus celulares, os filhos de outro com os seus celulares. Né? Um pergunta para o outro o que gosta, um não... Quer dizer, então é muita imaturidade. O que no meu caso eu gosto de chamar de muita bunda molice. Porque essas pessoas não cumprem, conforme eu disse, a sua principal missão na vida. Missão moral, a sua principal, que é seja responsável por... Quer dizer, como é que você vai ser responsável por uma outra pessoa se você não consegue ser responsável por você mesmo? Você não sabe o que você sente, você não sabe o que você pensa, você não sabe o que você gosta, você não sabe pedir o que você quer. Quer dizer, como é que você vai educar uma outra pessoa? Né? Você estava falando da raiz da educação. Né? Eu conheço o educere, que é conduzir para fora. Como é que você vai conduzir alguém para fora se você está aninhado lá dentro? Né? Quer dizer, então, sabe, tem que fazer alguma coisa, gente. E fazer alguma coisa é começar a pensar, procura ajuda de alguém. Não dá para fazer sozinho, vai procurar ajuda de alguém. Eu não estou aqui para falar bem de psicologia, porque terapia, existem várias terapias. Existe a psicoterapia, existem vários tipos de terapia. Vai procurar alguma terapia para desencapsular isso. Porque está fazendo um mal social. E veja, né, Marcão? Dizem assim, a psicologia é a profissão do futuro. Já ouviu essa frase? Já. Por que você acha que a psicologia é a profissão do futuro? Porque a sociedade está adoecendo cada vez mais. Pois é, mas assim, pais que adoecem filhos... Gente, sabe por que eu sou psicólogo? Eu vou falar para você. Sabe por que eu sou psicólogo? Para tornar a minha profissão irrelevante. É para isso que eu sou psicólogo. Para nunca ninguém precisar ir no psicólogo. Mas não é para isso que a gente... Tem um provérbio chinês que diz assim, o verdadeiro mestre é aquele que, com o passar do tempo, torna-se inútil. Porque ele não ensina apenas o conteúdo, né? Ele ensina como conseguir esse conteúdo por si só. Eu acho que essa tua ideia de o bom psicólogo é aquele que ajuda as pessoas a não precisarem mais. Sim, exatamente. Por quê? Porque elas vão fazer as próprias reflexões, vão assumir as rédeas da própria vida, né? Vão deixar de ser bunda mole nesse sentido, né? Eu vou ser responsável por mim. É sua obrigação moral, você cumprir a sua obrigação moral. Isso. Só que o negócio é o seguinte, Marcão, não está dando. A gente está tentando tornar a nossa profissão irrelevante, eu, você, a Nina, né? a doutora que estava aqui anteriormente, só que é muita anta para desviar. Não está dando, só matando. Mas infelizmente é isso que está acontecendo. Quer dizer, a gente pode vir aqui e dourar a pílula. Mas vamos olhar. Né? Vocês querem ver, gente, a situação que o psicólogo mais adora. Eu adoro participar de reunião de pais.
na escola. Teve uma reunião, Marcão. Pô, você conhece isso muito mais. Eu tentando ensinar o mestre, o padre a rezar. Não, teve uma reunião que teve uma mãe que falou assim: por favor, coordenadora, eu não estou conseguindo fazer a tarefa de casa. Você é aluna da onde? Daí eu olhei para minha esposa e falei assim... De qual sala você é aluna? Eu falei assim, não, eu tenho problema de ouvido e tal, né? Eu tenho uns unidos no ouvido, eu não escutei direito o que ela falou. O que ela falou? Minha esposa falou, ela falou exatamente isso que você escutou. Meu Deus. Que ela não está conseguindo... Eu falei, ela acha que a tarefa é para ela? A tarefa é para o filho dela, né? Na mesma reunião... Você sabe, eu só tenho que contar. Perdão. Não vai esquecer o que você vai falar, né? Não vou esquecer. É assim, a mãe recebeu um recado na agenda da criança, né? O recado dizia assim: mamãe, seu filho não fez a lição de casa. Daí a mãe escreveu outro recado para a professora. Professora, seu aluno não arrumou a cama. Cara, faça a tua parte, né? A parte da mãe é ser mãe, a parte da professora é ser professora. Então a lição de casa faz parte da escola, a escola que tem que ver, e não a mãe fazer a lição de casa da criança. Não, é um absurdo. Não, nessa mesma reunião, aquilo que eu ia te falar é o seguinte: chegou uma hora que essa mesma mãe começou a falar assim, não, porque eu leio 30 livros no ano. Eu falei, Paty, que horas que alguém perguntou para ela quantos livros... ela está fazendo propaganda, pois é. Aonde... Quer dizer, então, né, voltando para o raciocínio, nós, psicólogos, eu pelo menos penso assim, que nós, psicólogos, temos que tornar a profissão de psicólogo ou a psicologia irrelevante. Né? Irrelevante não, que você não precise dela. Tem uma outra palavra que agora me fugiu, né? Mas que você não precise dela, mas não está dando para fazer isso. Não está dando, porque assim, cada vez mais a gente tem um adoecimento social por conta de muita bunda... Quer dizer, não é só isso, mas trazendo para o meu tema, muita bunda molice. Porque os pais que deveriam, né, moralmente ter a obrigação de serem responsáveis por si mesmos não estão tendo, não estão sendo. Uma vez eu dei aula num colégio bilíngue aqui em Curitiba, né, e era mais ou menos assim, a classe média alta, colégio bilíngue, e era mais ou menos o seguinte: os pais chegavam com os carrões, eles jogavam o filho e jogavam a mala. Era mais ou menos assim, Marcão, era uma coisa assim impressionante você ficar parado olhando. Não tinha tchau, meu filho, né, era jogar o filho e jogar a mala. Uns até a mala batia na cabeça, assim, né? E cara, eu dava aula de educação física, né? Porque a minha primeira formação é educação física, eu dava aula de educação física bilíngue. Toda vez que eu entrava na sala dos professores, muitas mulheres, poucos homens. Não tinha uma vez que não tivesse uma professora chorando. Uau. Não tinha uma vez. Uma vez, uma das histórias que surgiu foi que ela chamou uma professora, determinada professora, chamou os pais para conversarem sobre o desempenho do filho, e ela escreveu um bilhetinho: olha, vocês podem vir aqui? O pai, na hora que chegou, a primeira coisa que ele falou assim: a minha vontade é fazer com que você engula esse bilhete. Nossa, quanta agressividade grátis. Olha a agressividade. E daí uma outra professora me falou uma frase que eu nunca esqueci. Eu não era pai naquela época, mas essa frase nunca esqueci essa frase. Ela falou assim: conhece os pais, perdoa os filhos. Porque os filhos nada mais são do que a reprodução desta violência, desta bunda molice. Eu tenho conversado com muitas professoras e elas dizem assim, principalmente em pré-escola e as primeiras séries, elas dizem assim, olha, é muito mais difícil, mais complicado, mais pesado trabalhar com os pais dessas crianças do que com as próprias crianças. Então, criança sem limite, as professoras colocam os limites, põem as regras e elas começam a aprender a andar segundo aquelas regras que a escola estabeleceu. As mães vêm reclamar que você chamou a atenção da minha filha, ela vai ficar traumatizada. Pelo amor de Deus, agora tudo é trauma. Eu gosto muito de uma ilustração que eu vi na internet que achei tão bonitinha. Era assim, um copo com meio copo d'água, né? Copo até metade. Antigamente as pessoas olhavam e diziam: uau, já temos meio copo! Daí depois as pessoas olhavam e diziam: gente, precisamos batalhar muito, que falta meio copo. Daí agora é assim:
esse copo me ofendeu. Vai tomar banho, né? Não é bem assim. Tudo é ofensa, tudo é mimimi. E aí os pais estão assim, cara, você não pode chamar a atenção da criança que o pai vai assumir a guerra do século contra você porque você fez isso. E em vez de dizer, professor, obrigado por ter chamado a atenção do meu filho, eu vou conversar com ele. Ponto, conversa com ele. Se foi traumático, conversa com ele, deixa de ser trauma. Sim. Né? Mas não, tá assim, aquela hiperproteção exagerada, e a ponto das professoras chorarem, né? Chorarem, quer dizer, eu falava assim, gente, depois que eu me tornei psicólogo, o professor tem que ganhar 20 mil por mês para gastar 5 com o psicólogo, sabe? E viver com o que sobra, que é um bom salário, porque assim, mas infelizmente isso também não acontece, né? E esse negócio de trauma, né, eu acho muito interessante, porque assim, né, tá todo mundo preocupado com o trauma que a sociedade ou que a escola vai causar no meu filho. Mas ninguém se faz a pergunta, e eu? Qual que é o trauma que eu estou ocasionando? Né? Então, né, ou de que forma eu estou criando uma criança com capacidade de suportar essas dores da vida, né? Sim. Veja, se você poupa o seu... a gente está falando disso por quê? Por causa da bunda molice, né? Porque você entende muito, porque você entende muito mais do tema do que eu. Não, eu estou pensando que eu estou dando aula pro Marcão sobre um negócio que ele entende muito mais do que eu, que absurdo isso. Mas como eu sou um ex-bunda mole, eu já não tenho medo dessas coisas. Não, mas o fato é o seguinte, o trauma, né? Qual o trauma que você está ocasionando no seu filho? Né? É uma excelente pergunta. Isso. O quanto o teu filho é submisso? Porque também é uma confusão, né? E eu acho que isso não é por acaso, né? É que os pais, né, não conseguiram dar conta de si mesmo e repetem o mesmo modelo para os filhos, né? O quanto você, né, em prol, né, de uma obediência, você tolhe tanto o teu filho, mas tolhe tanto a ponto... Isso é muito sério. A ponto de você causar, né, um medo excessivo, né? Que a manifestação da personalidade dele se torna praticamente impossível, né? Veja, quando eu falo sobre ex da morte, eu estou falando sobre isso, né? Sobre uma fase da vida que você tem que deixar um pouco, você tem que deixar um pouco de rebeldia, né? Se rebelar é bom. Esses dias aconteceu uma coisa espetacular com a minha filha. Eu dou muito exemplo das minhas filhas, porque é o que eu estou observando, né? Claro. Uma estuda pela manhã e a outra estuda pela tarde. A mais velha estuda pela manhã, né? A de 12 anos estuda pela manhã, na mesma escola, e a mais nova estuda à tarde. E nas quintas-feiras, as minhas irmãs mais velhas são aposentadas, né? Elas têm outras profissões, elas têm outros trabalhos. Outras atividades, mas elas têm um certo tempo para poder curtir as sobrinhas, né? E elas curtem as sobrinhas. Então, na quinta-feira, qual que é a jogada? A minha irmã passa lá em casa, pega a mais nova, leva para a natação. Daí da natação elas saem, pegam a mais velha, as 3 almoçam, ela deixa a minha filha mais nova na escola e devolve a minha filha mais velha em casa, né? Naquele dia ela tinha marcado de ir no cinema com a minha filha mais velha, né? Então ela ia deixar a minha filha mais nova, né, na escola e iam para o cinema. Certo. E na hora do almoço, às 3 ali e tal, ela comentou com a minha... Né, então, poxa, Gabi, que filme que a gente vai assistir? E ela estuda muito animada. E a minha filha mais nova falou assim, peraí. Eu vou para a escola e vocês vão no cinema? Deixa eu ver se eu entendi. Vocês vão me deixar na escola e vocês vão no cinema ver um filme que eu quero muito ver. Uau! Ela falou assim, peraí. E se botou a chorar. Falou, eu quero ir neste filme. Minha irmã ficou desesperada. Né? Ligou para mim, ligou para a Paty. Né? Olha, ela quer ir. O que eu faço? Leve ela. Por quê? Veja, não é sempre que ela vai. Só que hoje ela manifestou o desejo de ir. Ela conseguiu dizer o que ela quer. Então vamos valorizar a rebeldia. Havia esse outro lado. Vamos valorizar. Isso não acontece todas as quintas-feiras. Né? Aconteceu naquela quinta-feira. Geralmente as 3 almoçam e ela vai para a escola. Mas aquele dia houve um espaço para ela se rebelar. Deixa ela se rebelar. Deixa ela ver que vale a pena. Que você viu que nesse ponto, nesse momento, era mais educativo, era mais rico para ela que ela fosse junto. Não, Marcão, é muito tranquilo. Lá em casa, nenhuma sai do quarto sem arrumar cama. E a minha outra filha, a mais nova ainda não, mas a mais velha, um dia nós temos uma moça que nos ajuda, ela lava a louça. Nos outros dias, um é meu, o outro é dela.
podemos fazer a negociação que for, mas um dia é meu, o outro é dela. Pai, se lava hoje para mim que amanhã eu tenho prova? Lavo. Mas amanhã você tem prova? Não, amanhã não. Então amanhã você que lava. Tudo negociado numa boa. Mas eu gostei, o que me chamou a atenção foi assim, ela observou, viu o desejo latente se manifestando e falou assim, eu vou brigar. Eu preciso brigar por isso. Né? Quem decidiu foi o pai e a mãe dela, não foi a minha irmã. Ligou para nós e falou, não, pode levá-la. Que bom. Aconteceu uma vez. Não é sempre que acontece. Mas sim, também valorizar esse tipo de coisa, sabe? Eu achei legal isso, né? Porque, assim, ela tem os nãos e ela tem os limites em todos os outros momentos. Aí você pode fazer uma exceção. Então, eu digo isso muito nas palestras sobre criação de filhos, que nós pais podemos fazer as exceções. A gente pode dizer, hoje, filho, você não precisa ir para a escola. A gente não tem que ser militar o tempo todo, dizer assim, não, você não pode faltar na escola, ou você tem que sempre arrumar a cama. Não, vai ter o dia que é o sábado lá, o domingo, seja lá o que for. Não, hoje não precisa, né? A gente pode ser flexível, desde que a gente tenha consistência em todo o resto. Como você é consistente nos nãos, nos limites, nas regras e tal, você tem aí a liberdade de dizer, não, hoje você pode faltar aula e pode ir no cinema. Cara, isso é lindo. A vida é assim, cheia de exceções, cheia de momentos de regras e de nãos, mas com momentos de liberdade, momentos da transgressão. E aí eu digo para os pais também, e além de tudo isso, pais, vocês têm o direito de errar. Vai ter um momento que você vai tomar a decisão errada e tal. Então a gente não precisa ter medo. Então o fato de você ter dito, não, pode levar, depois você pode ter até pensado, será que eu agi certo? Será que não? A gente faz isso. Não importa, não importa. Por quê? Porque você é consistente em todo o resto. Eu acho que essa consistência ela é muito importante na criação dos filhos. Quando a gente é consistente, a gente pode fazer isso que você fez, sem absolutamente nenhuma consequência. Então, eu achei bem legal de você dizer, não, pode ir sim. E pelo outro lado, o quão educativo foi para ela ter se posicionado e conseguido algo que aos olhos de muita gente diz, pô, mas você faltou na escola. Você vê, Marcão, eu atendo... Que lindo isso. Eu atendo mulheres, né, de 30, 40, 50 anos que querem se posicionar na vida. E a minha filha está mostrando que ela está se posicionando com 8. Como é que eu não vou acolher esse posicionamento? Quer dizer, não é para tudo, não é para todo momento. Sim. Né? O corte existe, claro. A faca guinso sou eu sou a faca guinso, não tem problema, eu corto e corto bonito. Né? Não tenho medo de cara feia, sou um ex-bunda mole, não tenho medo de cara feia. Claro que a gente não acerta. Na verdade, a gente mais erra do que acerta. Né? Mas eu não tenho pretensão. Não, é o contrário. A gente mais acerta do que erra. Se né? você está dizendo, você é o mestre na matéria. Mas assim, pequenas coisas que eu acho... Eu estou escrevendo um livro, né? Vamos fazer propaganda dele. Tá, qual que é o livro? É uma comemoração, né, dos meus 50 que está chegando, né? Mas não tinha 28? Não, agora eu vou falar. É uma comemoração, né, de idade, de uma certa maturidade, né? Não toda a maturidade, mas uma certa maturidade. E tem uma coisa que eu coloco lá que eu falo assim, posso falar palavrão? Assim, pode. Eu falei, pais. Quando vocês transam, né? Eu não uso essa palavra transam, mas eu uso uma outra palavra. 9 meses depois... Quando vocês se relacionam sexualmente... Não, fala transa mesmo, né? Não, mas eu não falo trans, eu falo quando vocês trepam, pronto. Quando vocês trepam, né? Se vocês trepam, né? Porque seria bom de vez em quando transar. Mas nós não temos árvore. Mas, assim, 9 meses depois, o que nasce é uma criança. Não nasce um foguete. Não nasce um foguete interestelar com código, né, computadorizado escrito em mandarim. É uma criança que nasce. E como é que você cria uma criança? Com bom senso, criatura. Com bom senso. Né? O começo é difícil, mas vai chegar uma hora que tudo que você fizer, o teu filho vai fazer. Né? Tem uma hora que eu preciso de uma casa maior, preciso de um carro. Não, 1 metro quadrado para o teu filho de 2 anos é latifúndio. 1 metro quadrado. Pegue 1 metro quadrado e coloque bolas no metro quadrado e comece a quicar a bola. O que você acha que ele vai fazer? Vai quicar a bola. Né? Pegue 1 metro quadrado e role. O que ele vai fazer? Ele vai rolar. Quer dizer, a gente fica muito num sistema de perfeição
que acaba ocasionando o fenômeno de hoje em dia, né? Que você tem coach para tudo, né, Marcão? Nem me fala. No livro eu falo assim, pô, qualquer dia eu vou ensinar o coach de transar, sabe? Que alguém vai na tua casa e fala assim, agora você faz esse movimento, esse mecanismo, né? A Janine... o Léo já tá rindo. O Léo tá... mas é verdade, a gente tá criando um mundo que... Pô, gente, pelo amor de Deus, né? Você não precisa de alguém no teu quarto, um coach vai sair, tem coach de vida, não é? Não, sabe, deixa eu até fazer uma observação. A Janine e eu acabamos de fazer um episódio inteiro onde a gente meteu o pau nesses fake coaches, life coach. Gente, coach. pelo amor de Deus. E ainda chama né? de life, filha da mãe, né? Pra ser mais... Coach da vida. Então, a gente fez até uma ressalva de que existe sim coaches profissionais, bons, competentes, com experiência e com conteúdo. Agora, cursinho de coaching, 2 semanas o cara vira coach, pelo amor de Deus, né? O cara passa a orientar a vida de alguém porque viu várias dinamiquinhas na internet de como motivar uma pessoa. Isso tá terrível, terrível. E a gente fez esse episódio falando sobre isso e escrevemos um livro. Ele já está na editora, estão avaliando, estão fazendo toda a leitura crítica desse livro, onde a gente mostra como que a sociedade está doente a ponto de uma pessoa se intitular orientadora da vida do outro e essa outra pessoa aceitar que esse tem as orientações para a vida dela. Gente, isso é um absurdo, O que a gente pode fazer sim é conversar, trocar ideias e tal, mas se você quer orientar a tua vida, quer modificar a sua vida, vai num psicoterapeuta com competência, com profundidade e faça um trabalho profundo para isso acontecer. Senão você vai continuar sendo um bunda mole com frases chaves, chavões bonitinhos, achando que mudou de vida. Não é isso? Não, eu vou posso dar minha contribuição? Isso não é eu te cortei, manda ver. Isso não é só um absurdo, isso é um abcego e um abmudo. É todos os ab que você possa imaginar. Todos os problemas possíveis. Eu vou dar uma de Peninha, que eu não sou Peninha, mas sabe o Eduardo Bueno? Eu não vou... né, o cara tem um jeito especial, tal, não vou imitá-lo, mas é mais ou menos o seguinte que ele falaria, ó, olhando para a câmera. Se você está contratando um life coach, você tem que ser muito burro e bunda mole. Muito, mas muito. Pensa num bunda mole para pagar dinheiro. Invista esse dinheiro num curso, numa psicoterapia, pelo amor de Deus. Exatamente. Né? Olha, então, assim, só isso para acrescentar, porque no livro deve vir tudo. Exatamente. Vem isso e muito mais. Mas, ó, tem que ser muito bunda mole. Life coach era só o que me faltava. Não, daqui a pouco vai ter o sex coach, né? O cara, ó, você quer resolver sua vida sexual, veio o sex coach. Não, mais pra cá. Vira, ó, este ângulo não tá bom. Levanta mais o bumbum. Pô, gostei da ideia. Você era o coach dessa área. Porra. Não, é um absurdo. É um absurdo, é um abcego e um absurdo. Só que a gente não... Assim, a sociedade está tão adoecida que ela não percebe isso, né? Naturaliza, né? Naturaliza. Por exemplo, a semana da motivação. Cara, por que semana? Por que eu não posso ter uma motivação intrínseca, verdadeira, profunda e que me leva a fazer as coisas que eu preciso fazer e que me leva a fazer coisas novas na minha vida? Eu preciso disso para mim. Mas, cara, não é na semana da motivação que eu vou encontrar essa força interior a ponto de fazer esse movimento todo. Cara, sabe, Fefo, quando você falou para mim que você está escrevendo um livro sobre o ex-bunda mole e tem um canal, o ex-bunda mole, eu fiquei assim fascinado. Cara, a gente precisa disso. A gente precisa alertar as pessoas, botar na cara, jogar essas reflexões para chacoalhar mesmo, não o microfone. Chacoalhar o microfone, é mesmo. Para chacoalhar as pessoas, para que elas percebam para onde estão indo. E aí, naquele episódio lá que eu fiz com a Janina, eu também citei uma coisa assim que está acontecendo bastante, que é assim, caras ficando milionários em vender cursos sobre como ficar milionário. Então eles nunca conseguiram ficar milionário com qualquer outra coisa, a não ser com esses cursos. Então, outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, que tipo de curso você está comprando? Você está comprando um curso que vai modificar a vida
E essa pessoa que está dando o curso entende de vida, ela tem experiência de vida, ela tem formação, ela tem psicologia, ela tem filosofia. Sabe, é um conjunto de conhecimentos e de experiências que podem te autorizar a dar reflexões e não orientações para que as pessoas possam, a partir das próprias reflexões, perceber, puxa, eu posso ir para esse caminho, eu posso ir para aquele. Aí sim. Agora, um coach de vida dizer, vá nessa direção que você vai ter sucesso. Ele não te conhece. Você quer ver o tamanho do absurdo, Marcão? Você quer ver o tamanho do absurdo? Você sabe quantas pessoas existem hoje no mundo? 7 bilhões e meio ou já chegou a 8? 8 bilhões. Vamos arredondar para 8 bilhões. Outra pergunta. Você sabe quantas pessoas já viveram no mundo até hoje? Pessoas como nós. Aí essa matemática eu não fiz ainda. Não, veja, ninguém fez, mas tem uma estatística que mostra mais ou menos, Homo sapiens sapiens, já viveram mais ou menos 108 bilhões de pessoas no mundo. Tá. Né? 108 bilhões. Veja, você olha para as 8 bilhões que existem e aí 108 bilhões que já existiram, sabe quantos Marcos Meyer já existiram? E essa pergunta é legal. Sabe quantos Marcos Meyers irão existir? Pelo tempo que for, que a nossa... Ninguém vai viver o que eu vivi. Ninguém. Então, o que eu costumo brincar é o seguinte. Você é uma Harley Davidson da criação. Harley Davidson... Pô, vou sair daqui super mais motivado, mais feliz. Mas isso serve para duas coisas. Aí é que está o bacana da coisa. Né? A Harley Davidson é uma fábrica de motos que faz uma de cada tipo. Né? Sempre as motos são diferentes. Aqui serve, esse raciocínio serve para duas coisas. Primeiro, que você não é ninguém na fila do pão. Porque você... comparado a 8 bilhões e a 108 bilhões que já existiram, sou, né? É como que eu gosto de dizer assim, você é o cocô do cavalo do bandido de um filme filmado nas ilhas Decepção na Antártida. Agora eu não sou nada, meu Não, você Deus. não é nada. Não, nem você, nem eu. O Léo a gente não tem certeza, mas não, ninguém é nada. Marcão, ninguém é... Daí eu fico escutando assim, eu quero deixar um legado. Você não conhece nem teu bisavô, porra. Me conta a história do teu bisavô. Você não sabe quem foi teu bisavô e você quer deixar um legado no mundo? Quer ver uma curiosidade matemática nisso, antes de continuar? Só para contar de 1 até 100 bilhões, já que viveram 108 bilhões e tal, só para contar de 1 até 100 bilhões sem parar para nada, nunca mais parar, de 1 até 100 bilhões leva mais de 6 mil anos. Você fez essa conta de cabeça agora? Não, eu já sabia antes. Sabia. Falei, cadê a calculadora? Cadê a calculadora? Não, mas imagine a nossa pequenez, se só para contar leva mais de 6 mil anos, o que você acha que é? Mas esse é o ponto. Então uma primeira vertente dessa reflexão é a seguinte, eu não sou nada, eu não sou ninguém na fila do pão. Eu não sou absolutamente... Então tire um pouco dessa pecha de perfeição. Você não é nada, você não vai deixar legado nenhum. O legado que você vai deixar daqui a 200 anos, ninguém vai lembrar. Shakespeare, sim, deixou um legado. O meu livro, daqui a 200 anos, ninguém vai ler. Mas eu não tenho problema. Não tem problema com isso. Não tem problema. As pessoas vão ler Kant, Shakespeare. Senhor dos Anéis, talvez, Harry Potter. Dane-se, não é meu problema. Agora, por outro lado, tem uma outra parte da reflexão que é o seguinte: nunca existiu um Luiz Fernando Fefo Miléo, nunca existiu um Marcão, nunca existiu um Léo. Então nós temos uma determinada importância. Aí é que tá. Se você agora, é único... para as tuas filhas, você é sim, o cara. Exatamente. Agora, se eu sou único, como é que tem um coach de vida que sabe alguma coisa a respeito de mim? Cara, é isso. Você está entendendo? Escuta aqui. Quem que ele estudou que era eu antes de me pegar como coach? Uhum. Porque para ele saber sobre a minha vida, ele tem que ter estudado um outro eu para saber como... Então você vai chegar na conclusão seguinte: o coach, o life coach, o qualquer whatever coach, ele vai falar assim, ele vai falar a mesma coisa para todo mundo. Exatamente a mesma coisa para todo mundo. E daí é que tá a armadilha. O que serve para você não é a mesma coisa que serve para mim, para o Léo ou para qualquer outra pessoa. Quer dizer, então se você usar um raciocínio simples, você vai ver
tem alguma furada nesse troço. Isso aqui não vai dar certo para mim. Sim, O que é completamente diferente de você ir, por exemplo, num psicoterapeuta ou numa psicoterapeuta e você falar sobre a sua vida. Esta pessoa não sabe mais do que a sua vida do que você, mas ela vai te ajudar a encontrar modos de reflexão, né, que a gente chama de vértices de visão, novos vértices para a sua vida, para você ver a sua vida de outras formas e você mesmo avaliar mudanças que você pode fazer para ter uma vida, um cotidiano melhor, mais satisfatório, com relações mais profundas. Cara, quer dizer, é isso. É matemático. Não. Como é que o Life Coach sabe sobre você? Se ele não estudou com... Uma coisa é fazer uma pizza, entendeu? E vender essa pizza para todo mundo. Outra coisa é a tua vida. Quer dizer, então, ao mesmo tempo que a gente não é nada, Marcão, a gente é tudo. E viva com esse barulho. Por quê? Porque é esse mesmo. Né? Então, quando você chega lá, né, e a mãe da criança fala assim, eu não consegui fazer a lição de casa, ela não entendeu que ela não é ninguém. Né? Que o filho dela é mais importante do que ela naquele momento. Quer dizer, é esse tipo de percepção que as pessoas não estão tendo. E para mim isso é bunda molice, é não entender, né, esse paradoxo que é você é tudo. Sim, eu sou tudo para as minhas filhas. Mas também sou tudo até um ponto. Vai chegar uma hora que eu já não vou ser tudo isso. Né? E vai chegar uma hora que eu não preciso ser tudo isso. Para elas assumirem a maior responsabilidade moral da vida delas, que é serem responsáveis por si mesmas. Né? Eu não quero ser tudo para minhas filhas o tempo todo. Eu quero, sim, orientar, vamos errar, vamos fazer coisa certa, mas vai chegar uma hora que, pronto, já foi. Né? Não, mas qual o meu legado? O teu legado é que daqui 200 anos você vai ser mais um na estatística. Uma coisa que tem me incomodado atualmente é a fala do propósito, que a minha vida tem que ter um propósito, a sua vida tem que ter um propósito e ache o seu propósito. Em parte, é verdade, a gente tem que saber, eu quero fazer o bem para as pessoas, eu quero ter alguns objetivos na vida, mas sabe o que mais me surpreendeu, por exemplo, na minha trajetória de vida? É que as principais decisões, por exemplo, na área profissional, não fui eu que tomei, elas aconteceram. Então, eu queria, no passado, eu queria ser o melhor professor de matemática do Brasil. Eu sonhava em ser o melhor professor de matemática. Aí eu me apaixonei por matemática, fiz o curso de matemática, comecei a trabalhar como professor de matemática, só que eu percebia alguns alunos amando e outros odiando matemática. Daí eu queria saber, cara, por que algumas pessoas amam e outras odeiam? Aí eu só tem um lugar para descobrir sobre amor e ódio, que é na psicologia. Aí eu fui para a psicologia. Não era meu objetivo inicial. Mas eu fui porque naquele momento era isso que eu realmente queria. E fui fazer psicologia, me apaixonei por psicologia. Aí comecei a atender pacientes. Nossa, que coisa maravilhosa ouvir a vida da pessoa, poder fazê-la refletir sobre isso e tal. E aí eu comecei a pensar, cara, isso podia ajudar tanto os professores. Aí fui para educação, fui fazer mestrado em educação. Então, assim, se eu tivesse ouvido um coach no passado, eu teria me ferrado. Porque as principais decisões profissionais eu tomei quando eu tive que tomar. Eu tomei com base em quem eu era naquele momento. E não no futuro eu vou ser... Não, hoje quem eu sou. Então agora eu vou tomar uma decisão. Agora, se eu tivesse que lá no passado decidido e definido qual seria o meu futuro, eu teria errado. Eu ainda estaria dando aula de matemática. Não que isso seja ruim, pelo amor de Deus, não entendo errado. Um professor de matemática é uma carreira maravilhosa. Mas em cada momento da minha vida, eu deixei de ser alguém para ser uma nova pessoa. E isso é totalmente contraditório com qualquer tipo de orientação de vida. Sim. Se alguém me vier dizer Marcos, você tem que fazer isso, eu vou pensar, não, nesse momento que eu estou agora, talvez não. Então, talvez no futuro. Ou talvez eu deveria ter feito isso no passado, mas isso já foi, não posso mais mexer. Então, essas coisas que a gente tem que tomar mais
mais atenção, né? Fê, eu lembrei de uma outra coisa agora. Mas eu queria falar um negócio desse. Manda ver, antes de eu fazer a pergunta. Não, porque assim, você falou aí, já me veio umas 300 ideias na cabeça. Manda ver. Né? Então, posso falar um pouquinho sobre isso? Com certeza, tem mais meia hora. Quando eu fiz mestrado em psicologia clínica, eu estudei um autor, né, Wilhelm Dilthey, e ele tem uma frase que eu acho sensacional porque ela explica não explicando. E ele fala assim: a vida é uma misteriosa trama de acaso, destino e caráter. A vida é uma misteriosa trama de acaso, destino e caráter. Ou seja, se é uma misteriosa trama, você não tem como decifrar. De acaso, coisas que acontecem sem causa específica, destino que você pode até dar e caráter, que é aquilo que você pode trabalhar. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando porque essa coisa do coach não leva em consideração o acaso. Não leva em consideração a trama. Leva em consideração uma espécie de planejamento que você faz, né? E parte da presunção que o universo vai seguir o seu planejamento. Vai conspirar. Veja, você acabou de me dizer a história que a tua vida foi sendo moldada por acaso. Quando eu entrei no curso de psicologia, Marcão, com 35 anos, eu entrei no curso de psicologia, sabe para quê? Para dar treinamento para a empresa, porque era o que eu já fazia. E eu pensei assim, bom, eu já dou treinamento para a empresa. Se eu for psicólogo, eu sou um professor de educação física, certo? Que dá treinamento para a empresa. Se eu for um psicólogo que dá treinamento para a empresa, eu vou ter uma visibilidade muito maior, as pessoas vão me respeitar muito mais, eu posso cobrar mais. Eu entrei para fazer uma coisa. Saí da faculdade como psicólogo clínico, porque na faculdade descobri a psicologia clínica e me encantei por isso. Quer dizer, acaso total. Quer dizer, entrei por uma coisa e saí com outra. Né? Então não teve um plano que o universo seguiu. A palavra propósito é uma palavra muito bonita, eu acho a palavra linda. E banalizaram a pobre da palavra. Né? Propósito é ótimo. Só que o propósito vem depois do acaso. E não antes. Basicamente é isso. O propósito vem depois. Vem depois. Então você precisa viver um pouco. Né? Eu costumo dizer o seguinte: eu encontrei a minha profissão dos sonhos aos 40 anos de idade. E não há nenhum problema nisso. E não há nenhum problema nisso, porque cada minuto que eu exerço minha profissão valeu a espera. Só que o meu propósito... ele veio até mim. Eu não fui até ele. Então, essa que é a mecanização do processo que não funciona na vida real. Né? Eu tenho que encontrar meu propósito. Não. Você tem que fazer as coisas, viver a sua vida, né? E ir se embrenhando em coisas que te chamam a atenção, que uma hora você encontra esse troço. Ou ele te encontra. E vai encontrar. Mas e se demorar? Que demore o tempo que for. Para mim, levou 40 anos, cara. Eu fiquei 40 anos esperando. Mas eu posso te afirmar que cada minuto que depois que você encontra vai ter valido a pena toda a espera. Então, outra coisa é matemática. O propósito não vem antes. Se um life coach chegar para você e falar assim, olha, eu tenho um plano para você achar o teu propósito, esqueça. Porque já não levou a aleatoriedade da vida. O acaso já não levou em conta isso. É a mesma coisa que você... Né? Tem um filme que é muito interessante, que é o pai das irmãs Williams. Isso eu não vi. Você não viu? Que são as duas tenistas, né? Esse cara tinha um propósito para as duas filhas. Quando elas nasceram, elas vão ser tenistas e vão ser das boas. Meu Deus. Não, o negócio é o seguinte, né? Eu não vou dar spoiler, mas é muito legal. Porque, Serena assim, Williams e a Venus Williams, né? E tem uma hora no filme que ele está negociando com coaches de tênis, né? Para treiná-las, né? E daí um coach fala assim, escuta, você está querendo me dizer que você tem 2 Michael Jordan em casa? Você tem um Michael Jordan em casa? Ele fala assim, não, eu tenho 2 Michael Jordan em casa. Quer dizer, rolou na vida do cara aquilo, mas rolou, né? Agora, talvez, me parece que nesse caso as coisas confluíram para que desse certo. Porque elas gostavam de tênis. Elas passaram a gostar de tênis. Mas veja, é 1 em 1 bilhão. Sim. É 1 em 1 bilhão. Quer dizer, é a mesma coisa que você olhar para o seu filho e falar, meu filho vai ser isso, meu filho vai ser aquilo. E você projetar no seu filho um propósito que não é dele e que não tem a ver com ele. Então, propósito é ótimo. Mas deixe que ele te encontre. Não vá muito, sabe? Não vá com muita sede ao pote, que você vai só se frustrar, você vai achar, você vai se enganar. Coisas não vão acontecer. Sabe, Fefo, muita gente Desculpa, fala eu te cortei que você queria um outro tema. Mas imagine. Eu gosto de pensar muito
na história do Bill Gates ou até do Apple lá, como é que é? O Steve Jobs. Steve Jobs. Muita gente falando assim, Marcão, meu filho não precisa ir para a faculdade, porque Bill Gates não fez faculdade. Daí eu falo assim para ele, cara, vamos pensar um pouco. Ele estava na faculdade estudando e estava se aprofundando, o Bill Gates, né? Estava se aprofundando em linguagens de computação. Ok. Aí chegou a conhecer linguagem de computação num tal nível que a faculdade não era mais capaz de fornecer isso para ele. Aí ele estava tão envolvido num projeto inovador, que é criar um computador pessoal, tão envolvido num projeto inovador que a faculdade atrapalhava o tempo de criação, inovação, de conhecimento. Tá. Aí ele abandonou a faculdade. Então, se o teu filho tiver num momento de inovação, de criação e de estar tão envolvido num projeto a ponto da faculdade atrapalhar, então você pode dizer para ele, pode largar a faculdade. Mas parem de fazer essa comparação ridícula de dizer que faculdade não é necessária para ter sucesso. Não é necessário obrigatoriamente. Por quê? Porque nós temos exceções. Mas, pelo amor de Deus, vai ser muito mais fácil ou menos difícil se você tiver a faculdade. Então, quer abandonar? Abandone, mas você abandonou porque você estava num projeto super legal e super envolvido. Então, essa ideia de a gente ter um objetivo lá na frente, um propósito lá na frente, ótimo. Você está super envolvido com a sua própria vida, super envolvido com os teus projetos, a ponto de largar algumas coisas para daí definir um novo objetivo, um novo projeto, um novo propósito, ótimo. Então, toca em frente que aí você vai conseguir. Agora, não tenho nada, não estou envolvido em nada, não ajudo ninguém, não estou em nenhuma ONG, né? Eu não faço nada para ninguém, não ajudo absolutamente. Vou pensar num projeto de vida. Cara, você não tem nada agora, então começa a fazer, começa na prática. Depois você pensa num projeto maior, mas agora, no dia a dia, no chão de fábrica, você está fazendo alguma coisa, é isso, faça a tua vida ter sentido todos os dias. Aí você vai encontrar um propósito lá na frente, mas todos os dias tem sentido, aí vale a pena. Cara, eu tenho a receita do sucesso. Opa! Presta atenção que essa é importante. Receita do sucesso. Posso dizer qual é a receita do sucesso? Manda ver. A receita do sucesso é vergonha na cara. E parar com essa bunda molice de achar que as coisas vão vir fácil. Que sucesso tem receita, meu Deus do céu. Sucesso não tem receita. Se tivesse... boa. Então essa é a receita. Isso, não, cara, é impressionante, porque veja, volta naquela história lá. Você é dentro de 8 bilhões, dentro de 108 bilhões. Então, um pai que chega assim, porque o Bill Gates conseguiu, o cara já não sacou a ideia. Assim, sim, o Bill Gates, mas só o Bill Gates. E só teve um Bill Gates. O teu filho não é o segundo Bill Gates. E se fosse o segundo Bill Gates, que pena que eu teria do teu filho, porque o teu filho não seria teu filho, não seria ele. Não teria identidade. Você acabou de falar de identidade no outro podcast. Então, sabe, essa coisa das pessoas não terem noção disso, né? E é muito engraçado. Uma vez eu recebi um paciente, né, que eu chamei ele de urso. Né? Porque na hora que eu abri a porta, Marcão, o cara não passava na porta. O cara é gigante. O Léo ali não é pequenininho, mas pensa dois do Léo. Eu olhei para cima e falei, meu Deus do céu. Eu chamei o cara de urso. Né? O cara sentou e falou, não, pois é, o que te traz aqui? Como é que eu posso ajudar? Estou com uma série de problemas, eu não tenho namorada, não tenho trabalho, né? Bom, realmente isso é muito difícil, né? O que você faz? Não, eu fico em casa, eu durmo até as 10h30, 11 horas, daí eu almoço, daí eu fico jogando a tarde inteira. Videogame, jogando a tarde inteira, até de madrugada, e daí daí eu falei, bom, veja, você quer ser uma pessoa bem-sucedida? Ele falou, eu adoraria ser bem-sucedido. Eu falei, você já é bem-sucedido. Mas como assim você é bem-sucedido? Eu falei, vamos tentar mudar o instrumento de avaliação. Termômetro serve para temperatura, barômetro é pressão. Não adianta medir temperatura com barômetro embaixo do braço. Né? Se você usar o instrumento errado, vai dar... fita métrica medir a febre. Não, exatamente, não vai dar certo. Né? Mas você quer ver como é que você é um sujeito de sucesso? Você joga com quem? Joga com o pessoal que eu conheci na internet. Você é bom? Por que você joga com eles? Porque o pessoal me convidou. Por que eles te convidaram? Porque eu sou bom. Falei, veja, você talvez seja o cara que melhor joga no seu bairro.
Você está tendo sucesso. Você tem um sucesso. Outra coisa. Você tá com sono agora? Ele falou, não. Você é um dos caras mais descansados que eu conheço. Porque todas as outras pessoas que eu pergunto se tá com sono, a pessoa diz que tá com sono. Então, você veja, acordou às 11. Você é muito bem sucedido na área do sono, do descanso, e é muito bem sucedido na área do jogo. E de não fazer mais nada. E você é muito bem sucedido nessa. Qual que é o teu problema? O problema é que você está medindo os teus resultados com o instrumento errado. Agora, se você quer ter este mesmo sucesso em outras áreas... Vamos buscar essa outra área. Você tem que buscar as outras. Você quer ter uma namorada? O que você precisa fazer? Entrar num site de relacionamento, sair, né? Se expor. Você quer ter um emprego? Você já mandou teu currículo para alguém? Você já procurou vaga? Né? Então é exatamente isso. Isso é assim, mas pensa num cara que era um... Tanto é que eu apelidei ele de urso, né? Porque assim, um cara gigante, mas que... Mas era um menininho na frente da vida. Mas era um menino na frente da vida, porque assim, você tem que se expor. E daí, é aquilo que eu falo, né? Quando você se expõe, uma hora o teu propósito vai te achar. Né? E acha. Uma hora você fala assim, puxa vida, fazer isso aqui faz meu coração bater mais acelerado. Pronto, é isso que é propósito. Né? Poxa, me faz bater acelerado. Né? A psicologia me faz isso. Eu nunca li na minha vida, Marcão. Eu não fui um adolescente bom na escola, fui um bunda mole, né? Mas hoje eu me considero uma pessoa estudiosa. Uhum. É ruim a gente falar da gente mesmo, isso é péssimo, né? Mas tudo bem, se vocês quiserem, vocês tiram depois lá. Mas assim, porque me faz tem sentido para mim, faz o meu coração balançar, entendeu? Eu não leio porque eu preciso agradar os outros. Uma época até eu lia para agradar os outros, porque aquela coisa assim, você precisa impressionar as pessoas. Não, depois de uma certa idade, eu não preciso impressionar ninguém, eu preciso me impressionar. A impressão, né? Você imprimir. Você lê agora, você lê para você. Né? Eu leio para mim, cara. E daí eu tô aqui assistindo você com a psicóloga, com a Michelle, né? Falando sobre coisas que eu li essa manhã e fazendo muito sentido para mim. Legal. Né? Então, uma hora o teu propósito vem. Legal. Desde que você faça o trabalhinho, a tarefinha de casa, né? Não, na hora que eu falei pro cara, você deve ser a pessoa mais descansada que eu conheço, ele falou assim, tá com sono? Tô. Por quê? Porque eu levanto cedo, eu vou viver a vida, vou trabalhar, né? Eu não fico dormindo até as horas. Senão, eu seria a pessoa mais descansada do mundo. Então, quer dizer, a matemática é meio simples, né? Fefo, a gente já está terminando o nosso tempo. Não, mas eu queria... A minha filha falou assim, que a gente marcou aqui às 3 horas da tarde, pessoal. Daí a minha filha falou, pai, que hora você volta? Eu falei, filha, se tiver chopp e aipim frito, eu chego com umas 10h30, mais ou menos. Mas não que a gente não possa... Não, mas não que a gente não possa sair daqui. Da outra vez vou trazer uma cervejinha pra gente ficar tomando em vez de... Eu falei, filha, se tiver chopp e aipim frito... Eu trouxe água, vê se pode. Não tem problema, não, mas você fez bem, você fez bem. Não, mas é que eu queria que antes que você se despedisse, que já está terminando, você redissesse, ou sei lá qual seria o melhor nome para isso, assim, da tua própria vida, o que te ajudou a perceber que você precisava mudar, deixar de ser bunda mole, né? Porque eu achei fantástico esse, o ex-bunda mole. O que é que fez com que você percebesse, puxa, eu preciso deixar de ser, e aí deu os passos e isso aconteceu? O que aconteceu na tua vida? Aí depois você pode se despedir. Tem um dia, tem um período de corte. Tem o dia, tem a data, tem tudo. Olha, né? Que legal. Eu fui um grande bunda mole. Isso né, eu me chamo de ex-bunda mole porque você só pode se chamar de um ex-bunda mole quando você admite que você foi um grandíssimo de um bunda mole. Eu fui um grandíssimo de um bunda mole. E um dia precisou cortar isso. E como que aconteceu? Né? Eu tinha 21 anos de idade, foi no ano de 1995, né? Quando eu fui convidado pelos meus pais a fazer um concurso público para Petrobras. Né? Porque eles queriam que você fosse funcionária pública da Petrobras. Eles queriam, porque minha mãe é funcionária pública, minha mãe é funcionária pública da Prefeitura do Estado, já aposentada, meu pai foi funcionário da Petrobras, então eles acharam, eu não tinha passado no vestibular, uma série de coisas, e eles acharam que aquele seria o meu futuro. Né? Uhum. E eu fiz o concurso e burro que sou, passei. Se eu não tivesse passado... Não teria problema. Não, e daí... não teria problema. E daí o curso era mais ou menos... O trabalho era um trabalho terrível, né?
pelo menos para mim. Repetitivo? Eu ia ter que ficar... Primeiro que existia... Né, só salvando o pessoal que trabalha na Petrobras, né? São não. trabalhadores maravilhosos sim, e tal. Não é essa a questão. Não é essa a questão. É que para você aquele trabalho não funcionaria. Eu não posso falar mal da empresa, porque foi a empresa que meu pai trabalhou e que pagou todas as... Né, claro, junto com a minha mãe, o estudo de 4 filhos, sim. Né, a comida, a casa... Não estou falando mal disso. Claro. Eu estou dizendo que o problema foi o direcionamento que estavam dando para a minha vida. Esta é a minha questão. A minha questão não é a Petrobras. Você vai ser isso. Só que daí eu tinha que fazer um curso de 2 ou 3 meses para assumir a posição, e nesse curso você já estava empregado, você já recebia salário. Né? Neste curso, eu falei, vou fazer o curso então. Beleza, eu não estava feliz, mas eu vou fazer o curso. Cara, quando eu descobri que eu ia ter que trabalhar na frente de uma mesa cheia de botão, e se eu apertasse uma daquelas porcaria errado, explodia a minha bunda junto com aquela porra toda, eu falei, cara, isso aqui não é para mim, bicho. Não sou Primeiro que não é para mim, e segundo que eu vou colocar em risco a vida de outras pessoas. E cheguei pro cara do curso e falei, foi um prazer, muito obrigado. Vou para casa e... Bom, se o pessoal acha que teve 2 guerras nucleares, 2 bombas atômicas no mundo, teve uma terceira guerra nuclear na sala da casa dos meus pais. Quando no dia que eu cheguei para eles, falei, bom, pessoal, então é o seguinte... Não vou trabalhar na Petrobras. Cara, meu Deus do céu. Né? Mas ali eu percebi o seguinte, que ou eu bancava aquilo, ou eu estava fodido. Por quê? Porque daí minha vida... Se eu entrasse na Petrobras, eu nunca mais saía. E não sai por quê? Porque você faz amigo. E você nunca mais poderia ser o Fefo. Não, e daí olha o desdobramento disso. Isso foi em 1995. Eu tinha feito vestibular para odontologia, para direito, olha como eu sabia o que eu queria da vida, né? Não, pô, ou você vai ser advogado ou vai ser dentista, dá quase na mesma, né? Afinal de contas você está lidando com pessoas, né? Quase a mesma coisa, né? Cara, não passei no vestibular e falei, sabe de uma coisa? Eu vou fazer educação física. Tem muito mais a ver comigo, muito mais. Eu amo esporte, eu adoro, eu era nadador, nunca fui dos bons, mas era nadador, né? E tem muito mais a ver comigo. Daí eu entro na faculdade de educação física em 96 e em 97 eu começo a namorar com a minha esposa, que está comigo até o dia de hoje. Então veja, se eu, por conta de eu namorar com a minha esposa, casar com a minha esposa, eu tenho minhas filhas. Sim. Então veja, se eu não tivesse tomado a decisão de dizer não quero. Né? Eu não quero. Me digam o que eu tenho que fazer. 3 palavras, 10 letras. Eu não quero. Foi isso que me tirou da bunda molice. Mas, gente, quando eu falei as 3 palavras, eu não falei com a intensidade que eu estou falando aqui. Morrendo de medo, mas falou. Morrendo de medo, Marco? Eu não estava morrendo de medo. Morrendo de medo é um estágio que vem uns 4 antes daquilo que eu estava. Morrendo de medo. Eu não posso falar o que eu estava aqui. Pode, eu estava se carregando. Mas olha, pensa olha. Só que eu também entendi que aquele dia, a primeira vez foi difícil falar. E eu tive que repetir, eu não quero. Qual que é a tua estratégia? Minha estratégia é falar eu não quero quantas vezes forem necessárias para essas pessoas entenderem que eu precisava fazer o corte. Né? E eu falei, e à medida que eu fui falando, isso eu explico no livro, à medida que eu fui falando eu não quero, eu fui ficando cada vez mais tranquilo. E daí aconteceu o milagre que eu comentei aqui uma hora. As pessoas começaram a entender que precisavam me respeitar. Porque eu comecei a colocar a fronteira no terreno baldio. Então, agora, se você joga lixo lá, você sabe que você está fazendo coisa errada, porque esse terreno pertence a alguém. Quando você jogava o lixo lá e esse terreno não pertencia a ninguém, você não dava muita bola. Agora, já tem meio metro de cerca. Agora você sabe que você está fazendo coisa errada. Né? Muito bom. E ali foi o corte. E olha o desdobramento. Eu não estaria aqui, Marcão. Eu não teria vivido a vida que eu vivi. Uma coisa que eu comento é assim... Eu não sei como teria sido a minha vida caso eu não tivesse tomado a decisão que eu tomei. Mas eu sei exatamente o que não teria sido da minha vida. Uau, é isso mesmo. E eu não estaria aqui hoje. Você pode ter certeza. Eu não seria psicólogo, não teria morado na Europa, não teria feito um monte de coisa, não teria as minhas filhas, não teria conhecido você, porque a gente se conheceu como psicólogo em palestras. Né? Eu conheci o Marcão dando palestra, eu não estaria aqui com a maior certeza. Então, estaria numa manchete assim, funcionário explode. Provavelmente acabamos de ver um bunda mole passando por aqui depois de uma explosão. Refinaria explode.
Mas não tinha nada a ver comigo. Marcão, Sim, Marcão, exatamente. um dos meus melhores amigos de infância, sabe para quem eu perdi? Pro computador. Porque ele adorava ficar naquela porcaria e eu gostava de jogar bola, de andar de bicicleta. Nunca, cara, que eu iria trabalhar num lugar olhando para botão e vendo luzinha. Tem gente que ama fazer isso. Tem gente que tem capacidade. Veja, não é que eu não gosto, eu não tenho capacidade para fazer isso. E aquilo ali foi o que mudou minha vida. Aquele evento lá, para mim, é o início do meu processo de desbundamolização. Por isso que eu brinco com os termos. Mas numa noite de 1990... Processo de enrijecimento. O MEB, método de enrijecimento. Criei o método a partir daquele dia. Mas o método... MEB. O MEB. Não é o MIB, não é o Homem Secreto. É o MEB, método de enrijecimento da bunda, que é um método que eu criei. É verdade, eu tenho um curso que fala sobre isso, estou repaginando ele. Né? Nós vamos divulgar aqui nos comentários do vídeo. Poxa, eu agradeceria muito. É um curso, né, voltado mais para o público feminino até do que para o público masculino, mas também serve para homens. Sim. Né? Mas veio disso, de uma experiência de vida que falou assim, se você não cortar... Você não assume, voltando lá naquela frase, você não assume o teu maior dever moral, que é se responsabilizar por você mesmo. A partir daquele dia, eu comecei a me responsabilizar por mim. Que legal. Né? Então, eu vi a diferença que fez na minha vida, né? E eu sei que pode fazer diferença na vida de outras pessoas de alguma forma. É isso que eu vejo quando eu olho para a criação das minhas filhas. É para isso que eu vejo. Que legal. É por essa lente que eu vejo. Sem brincadeira, isso me emociona, até não posso falar muito. Fê, foi muito legal mesmo. Consegui! Foi uma conversa fantástica. E eu te agradeço de coração e pode dar o seu tchau final aí pro povo. E tá convidado aí para a próxima, né? A gente pode combinar um outro tema aí para conversar num outro momento, né? Cara, eu que agradeço demais, né? O Marcão, a gente tem uma história aqui. O Marcão fez um prefácio de um livro meu, né? Muito legal. Conheci aqui, me deu a oportunidade de conhecer o Léo. Eu nunca tinha estado num podcast antes. Eu falei, meu Deus, o que eu tenho para falar? Será que é interessante o que eu vou falar? Né? Fiquei morrendo de medo mesmo, tive medo, mas vi que é muito mais tranquilo, porque você foi como sempre, foi elegante. Você tem conteúdo e tem bom humor, tá aqui. Não, e você foi elegante, foi gentil, me recebeu muito bem, né? Fui muito bem tratado por todos aqui. Então, tô me sentindo muito, muito bem aqui. Valeu, Fefo. Muito obrigado. E você que está nos assistindo, aproveita para compartilhar esse vídeo e ajudar outras pessoas, principalmente os bunda mole, a deixar de ser bunda mole. Valeu, meus queridos. Muito obrigado e até uma próxima.